Bom, eu julgo que podemos começar. Muito boas tardes, professora doutora Mariana França Gouveia, professor doutor António Barreto, doutora Maria Carlos Ferreira, muito obrigado por estarem presentes. Nós estamos aqui, este é o grupo de trabalho que foi criado no âmbito da primeira Comissão da Assembleia da República, Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, para promover os trabalhos de discussão na especialidade do Código de Processo Civil. Os colegas nomearam-me coordenador, o Velosa, deputado do PSD. Hoje temos presentes deputados do PSD, do CDS e do Partido Socialista. Julgo que não preciso de apresentá-los, depois, na altura, não estão presentes por razões justificadas, ou não está presente por razão justificada o deputado João Oliveira, do Partido Comunista, mas naturalmente que nós depois lhe faremos chegar as vossas posições, para além de todos os elementos que já temos do vosso trabalho. E a deputada Cília Honor, do Bloco de Esquerda, que ainda esperemos que possa chegar a todo o momento, mas também não poderíamos atrasar muito mais a nossa audição. Isto normalmente funciona de uma forma, que presumo que aceitem, que é, se assim o entenderem, podem fazer uma exposição inicial sobre esta matéria, que está aqui em estudo, em trabalho. Se quiserem, nós talvez tivéssemos que limitar um pouco o tempo. Eu falaria, por exemplo, se quiserem, podem dispor, embora eu saiba da dimensão disto, podem dispor de cerca de meia hora, penso que chegaria, se entenderem que é necessário mais também dirão, para essa exposição, entre vós, como entenderem. E depois os deputados, naturalmente, por cada grupo parlamentar, farão as questões que entenderem pôr. Mais uma vez agradeço a vossa presença, é muito útil para nós todos os contributos para este Código de Processo Civil. Portanto, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Permitam-me saudá-los com toda a cordialidade democrática possível, e alguns são velhos amigos, pessoas que eu conheço há mais tempo. Gostaria de os cumprimentar a todos, em meu nome, em nome da Fundação Francisco Manuel dos Santos e em nome desta pequena equipa que vem junto de vós trabalhar um pouco. Nós programamos a nossa intervenção da seguinte maneira. Eu gostaria de fazer uma apresentação que eu vou tentar ser o mais rápida possível sobre da Fundação e deste trabalho, porque este trabalho e estas circunstâncias, e a professora Mariana França Gouveia, que é uma das principais autoras e relatoras deste trabalho, deste estudo volumoso, pelo menos que está diante de vós nesse pequeno saco, são as versões preliminares. Há aqui trabalhos que ainda não estão na sua versão definitiva, mas que estão atualmente nas versões preliminares, ou, no outro caso, já na versão final, e que são os resultados do nosso trabalho. Então, se me permitirem, em breves minutos, como sabem, ou como poderão saber eventualmente, a função principal da Fundação Francisco Manuel dos Santos consiste em estudar, conhecer e divulgar os estudos e os trabalhos feitos. É esse o nosso objeto, é essa a nossa missão, e nós com isso queremos contribuir para o debate democrático, para o debate público de todas as questões da sociedade. Este projeto tem uma pequena história que importa contar em breve outro senhor deputado que eu conheço. Este projeto tem uma breve história. Nós, na Fundação, há cerca de 2 anos e meio, considerámos que o domínio da justiça e do direito era um domínio primordial, prioritário de intervenção da Fundação. E nessa altura criou-se um programa especial chamado Justiça e Direito, e um dos projetos mais importantes a que demos corpo foi este da Justiça Económica. A Justiça Económica surgiu a hipótese da colaboração ou da cooperação com a Associação Comercial de Lisboa, e nós não gostamos na Fundação, não gostamos de fazer coisas globais, totais, porque havia alguém que nos dizia: façam um estudo sobre a reforma global e total do direito em Portugal. Nós não gostamos muito de fazer essas coisas. E então entendemos que o domínio da justiça económica era um domínio acessível e um domínio interessante, bem delimitado, nesta convicção de que consta, ou diz-se, muitas vezes se fala, de que a justiça pode ser um travão
ou um obstáculo ao desenvolvimento económico, ou ao crescimento, ou à prática dos direitos individuais e dos direitos das empresas, etc. Então, importava fazer este estudo para ver isso. Curiosamente, a meio do nosso estudo, o governo anterior caiu, apareceu um governo novo, um novo Ministro da Justiça, Ministro neste caso, e de repente damos-nos conta com um processo de reforma do Código de Processo Civil, já nós estávamos com um ano de trabalho, um ano e meio. É verdade que, entretanto, soubemos que tinha havido no governo anterior uma comissão ou um grupo que tinha tentado iniciar a reforma e que tinha havido um legado. Havia um legado de material preparatório, imagino eu, que estava um bocadinho encostado na prateleira e que terá sido, não sei se diz ressuscitado ou se diz reciclado, mas de qualquer maneira foi trabalho que foi aproveitado pela comissão seguinte. E, portanto, o nosso trabalho não é um trabalho com o mesmo objetivo da vossa reforma, da reforma que vocês estão encarregados, que é a reforma do processo civil. Acontece que a reforma do Código de Processo Civil acaba por ser a fatia mais importante do nosso trabalho, do trabalho que fizemos. Mas, como a professora Mariana Gouveia vos dirá daqui a pouco, há outras matérias, para além do que é estritamente o Código de Processo Civil, que estão abrangidas por este trabalho. E, portanto, foi esta coincidência que não sei se é uma coincidência feliz ou infeliz. Será infeliz se nós já não vimos a tempo de poder colaborar e contribuir e discutir e trazer as ideias e as propostas e as sugestões dos autores. Será uma coincidência infeliz se não viemos a tempo. Será uma coincidência feliz se conseguirmos vir a tempo. De qualquer maneira, o nosso trabalho tem uma visão de longo prazo. Se o novo Código ficar muito aquém destas sugestões, nós continuaremos a trabalhar. Nós temos já um programa de workshops e de reuniões públicas no país inteiro para os próximos 6 meses ou 8 meses e, portanto, tudo depende agora, evidentemente, a nossa geometria variável vai depender também da amplitude ou da abrangência da reforma feita pelos senhores deputados. Antes de pedir à professora Mariana Gouveia para fazer a sua exposição, deixem-me sublinhar, primeiro ponto, o caráter empírico deste trabalho. Nós não fazemos propostas baseadas exclusivamente na cabeça das pessoas mais inteligentes que sejam, não são propostas de escola contra escola, de corrente contra corrente, de cidade contra cidade, de universidade contra universidade. Isto não é Lisboa contra Coimbra, nem Coimbra contra Lisboa, isto não são faculdades, não são correntes mais idealista ou mais positivista. Nós fomos às empresas. Nós inquirimos 4.000 empresas, tivemos a colaboração excepcional do Instituto Nacional de Estatística, com a melhor equipa de inquiridores que existe em Portugal, fizemos dezenas de entrevistas a protagonistas, a empresários, a advogados, a juristas, a pessoas entrevistas abertas, além dos questionários, entrevistas abertas, fizemos a análise econométrica de alguns tribunais, para ver o tempo que demora um processo a entrar e a sair, onde é que emperra, porque é que os tribunais do Norte ou do Sul são diferentes, porque é que os tribunais mais urbanos ou menos urbanos são diferentes. E, portanto, há aqui uma base empírica que, como não foi eu que a fiz, não estou a fazer elogios a mim próprio. Esta equipa fez uma coisa rara em Portugal, num domínio do direito, penso que rara, que é dar uma base empírica e factual às propostas feitas. Segundo ponto que eu gostaria de sublinhar, que é uma das conclusões mais importantes que a equipa sugere, é de que se torna necessário um novo Código de Processo Civil e não apenas reformas ou remendos ou reformas do atual, dado que está em causa a sua estrutura, a sua inspiração, a sua filosofia, e é a proposta, neste volume consagrado às propostas e sugestões, é a primeira. Últimas notas minhas. Os dois principais objetivos do que nós propomos, não é a Fundação que propõe, do que os autores propõem, e aos princípios esses a que a Fundação dá acolhimento e braços abertos, mas obviamente uma Fundação não tem programa próprio, não tem ideias próprias. As duas ideias principais são a da simplificação do processo. Considera-se, os autores e considera a Fundação, que o processo em Portugal é muitíssimo complicado.
Basta ler o exercício que eu fiz várias vezes nos últimos dias, a exposição de motivos da Presidência do Conselho de Ministros, que propõe um novo código. Isto é de uma leitura pouco aconselhável para cidadãos alfabetos. A simplificação do processo civil é para nós um princípio essencial. O processo civil é o direito mais próximo dos cidadãos, mais próximo das pessoas. E, segundo a observação nossa, as reformas propor-se-iam criar uma justiça acessível aos cidadãos. De que, ao meu ver, isto é opinião pessoal, uma parte desta exposição de motivos e uma grande parte deste Código de Processo Civil é de outros tempos, é de outras eras, é de outra idiosincrasia, é de outras visões do mundo, em que o direito era uma especialidade fora dos cidadãos, longe dos cidadãos, contra os cidadãos, até por vezes. Estas são as nossas duas, e são, pelo menos, a minha interpretação pessoal do propósito essencial destas reformas. E, se me permitem agora, dou a palavra à professora Mariana Gouveia. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito obrigada, Srs. Deputados, por este convite para estar aqui. É um prazer. Eu vou falar um bocadinho sobre o estudo, sobre as nossas propostas e depois entrar um pouco na proposta que estão aqui a debater, a proposta do Governo. Este trabalho que nós quisemos trazer em primeira mão, é a primeira vez que este trabalho aparece distribuído publicamente nesta versão. Tem o tal estudo empírico que o professor Barreto estava a falar. Neste primeiro volume, chamado O Sistema Judiciário, há um levantamento de direito português e de direito comparado sobre toda a área da justiça civil. Da justiça económica acabou por ser o título que nós demos à justiça que as empresas utilizam e, portanto, acaba por ser reconduzida à justiça civil. E nós, neste trabalho, fizemos neste primeiro volume, que é o maior, é um trabalho exclusivamente jurídico, mas não só jurídico nacional, mas também jurídico comparado, em que analisámos o direito inglês, alemão, italiano, a par do português, par e passo do português, sobre todas as questões do processo civil, das profissões forenses, da organização judiciária. Para além deste trabalho empírico, temos deste trabalho de direito, propriamente dito, este segundo volume que tem o título Factos e Números, onde tem o inquérito que foi realizado a cerca de 3.418 empresas, as entrevistas feitas a cerca de 30 operadores judiciários e que foram tratadas através dos métodos da sociologia por uma socióloga com programas específicos de tratamento do discurso e em relação a cada tema, desde os articulados à audiência preliminar, à sentença oral, aos recursos por aí fora, todos os temas podem encontrar aqui as opiniões dos advogados, dos juízes, dos organismos de representação das empresas. Portanto, nós fomos ouvir as pessoas e tentar perceber junto de quem utiliza a justiça qual é que é a sua percepção e também quais é que eram as suas ideias para a mudança. E depois, por outro lado, em terceiro lugar, a consulta que fizemos a 816 processos em tribunais à volta, em vários sítios do país, nos centros urbanos e no interior também, onde recolhemos imensos dados, um conjunto de dados relativamente a esses processos, desde o momento em que entram até o momento que acaba, que é o que nos dá a estatística da Justiça. Portanto, as estatísticas da Justiça dizem quando é que entrou, quando é que saiu, não nos dizem o que é que aconteceu no meio. Portanto, não nos dizem onde é que o processo parou, quanto tempo é que leva uma citação, quanto tempo é que leva uma perícia, o que é que acontece no processo. E nós, neste momento, temos uma base de dados gigantescos que recolhemos destes 816 processos, quer ações declarativas, quer ações executivas, onde podemos saber exatamente, depois com o tratamento econométrico, podemos saber exatamente quais as consequências de determinados atos, quais as médias, tudo aquilo que acontece. Eu já vou dar alguns desses dados posteriormente. Além disso, fizemos também visitas a tribunais estrangeiros, é outro do relatório que está aqui nos fatos e números. Além de estudarmos os sistemas jurídicos comparados, visitámos tribunais na Alemanha e visitámos um tribunal específico na Irlanda, o Commercial Court, em Dublin, porque é um tribunal de referência que foi recentemente instalado, e um tribunal de referência em termos de prazos da resolução de casos das empresas, desta tal justiça económica, e, portanto, nós tivemos, 2 membros da equipa, estivemos nestes tribunais a assistir a audiências, a falar com juízes, a falar com advogados, a tentar perceber porque é que as coisas ali funcionavam bem. Portanto, é com base neste trabalho empírico que nós depois fazemos as tais propostas, e é o volume terceiro deste que tem, que se chama de Síntese e Propostas, é o mais pequenino,
e que condensa não só todos os resultados que nós conseguimos obter através destes instrumentos de pesquisa, mas também as propostas que apresentámos. Nós, nestas propostas, não entramos em diálogo nunca com qualquer tipo de proposta do Ministério da Justiça que tinha, durante isto, foi aparecendo, desaparecendo, não era esse o nosso objetivo, qualquer tipo de comentário com aquilo que o Governo estava a fazer e, por outro lado, procurámos nestas propostas ir o mais longe possível, ou seja, não estar a reagir a discussões que têm sido normal na Justiça portuguesa, mas tentar repensar o modelo, tentar perceber tudo desde o princípio até ao fim e, a partir do momento em que nós tomámos a opção de questionar tudo, abre-se um outro mundo, se quiserem, à nossa frente e penso que as nossas propostas e a nossa visão para o que poderia ser o processo civil tem um pouco a ver com isto, com deixar de reagir ao Código de Processo Civil. A partir do momento em que percebemos que este Código de Processo Civil é isto, é uma opinião unânime de todas as pessoas que entrevistámos, é um modelo obsoleto, é um modelo completamente ultrapassado, que fazia sentido talvez há 100 anos atrás, mas hoje não tem qualquer razão de ser e, portanto, é preciso pensar uma coisa completamente diferente, que tenha a ver com a maneira como se trabalha hoje em dia, como as empresas trabalham, como os advogados trabalham, e, portanto, fazer aqui esta mudança. Daí que a nossa primeira proposta seja a pura e simples revogação do Código e a apresentação do novo modelo. Para além destes 3 volumes que são, ao fim e ao cabo, o sumo do trabalho, nós depois fizemos estes que estão em formato A4 ainda provisório, que nós chamamos os relatórios temáticos, onde fomos analisar temas específicos relativamente que nos pareceram importantes e que foram surgindo ao longo do trabalho. E, portanto, este primeiro chama-se Novo Modelo Processual, em que nós precisamente apresentamos o que é que nós achamos, o que é que nos parece que deve ser um Código de Processo Civil do século XXI para Portugal. E estes relatórios temáticos cruzam as diversas informações do estudo, ou seja, tem a informação dos dados econométricos, tem a informação das entrevistas, a informação do inquérito, a informação do direito comparado e depois termina com as propostas. Um segundo relatório relativo à prova, à produção da prova, resolução alternativa de litígios, gestão processual e oralidade, citação, que é uma questão que eu vou falar mais adiante, e há um que ainda neste momento está em fase final de produção, que tem a ver com a recuperação do IVA, que é um dos problemas graves da justiça portuguesa, essencialmente da ação executiva, e que nunca foi devidamente resolvido. Portanto, com este pano de fundo, eu vou rapidamente passar agora a apresentar alguns dos resultados a que nós chegamos, alguns deles que eu já disse. O inquérito revelou, sem margem para dúvida, que as empresas entendem, por um lado, que a justiça é um dos grandes entraves ao seu desenvolvimento e que, por outro lado, as regras processuais são a principal causa da lentidão e da baixa qualidade da justiça. E daí o foco nas regras processuais, embora tínhamos estudado outros elementos e há outras propostas para além das questões processuais, mas houve aqui um foco nas regras processuais porque acabou por ser identificado por todos os operadores, quer nas entrevistas, quer no inquérito que realizámos, como o principal problema não só da lentidão, mas também da baixa qualidade. Por outro lado, um dado que nos parece bastante interessante e que também serviu de fundamento àquilo que nós propusemos depois, que é a confiança genérica nos juízes por parte das empresas. 64% das empresas fazem uma avaliação positiva do que é a magistratura portuguesa. Dos dados econométricos podemos saber que o processo, para a duração do processo, ou melhor, a duração da citação corresponde a 49% do processo, portanto, cerca de metade do processo, em média, é passado a tentar citar o réu. Portanto, aqui, e daí que um dos relatórios temáticos seja sobre citação e é necessário introduzir medidas verdadeiramente inovadoras e de sucesso relativamente à citação. Eu já vou explicar aquilo que nós propomos a seguir. Também, ainda relativamente à citação, por exemplo, a duração média do processo é inferior em 467 dias quando a citação é postal, se comparada com a citação edital. Portanto, isto mostra bem o problema que nós temos aqui com a citação edital. Depois, um outro dado interessante, a fraquíssima utilização da audiência preliminar. Apenas em 20% dos casos, portanto, apenas em 5 casos, há audiência preliminar no processo comum. Isto é importante quando se tanto fala desta audiência como um momento-chave do processo e também, já agora, uma fraquíssima utilização dos meios de resolução alternativa de litígios. Apenas 5% das empresas dizem ter utilizado os meios de resolução alternativa de litígios, embora todas elas, cerca de 86%, digam que os preferem.
Mais dados, a prova pericial implica, em média, um atraso de 220 dias no processo, portanto, só o facto de ser requerida uma prova pericial implica que o processo se atrase pelo menos mais um ano. É outro dos pontos em que nós temos uma série de propostas e em que nesta reforma que aqui está, ou nesta nova proposta de Código de Processo Civil, nada se altera. O adiamento do julgamento, apenas o adiamento do julgamento implica um atraso médio de 3 meses num processo, em que nada acontece entre um dia e o outro. Depois, também, a confirmação de que há muito papel no processo, há papel a mais, e a quantidade de papel tem uma relevância direta na duração que o processo dura. Um processo, em média, tem 278 páginas, 40 páginas de petição inicial, 20 páginas de contestação e 8 de sentença. Isto são dados que, enfim, podem ter várias interpretações, eu deixo só aqui, depois podemos falar mais tarde. O tamanho do processo influencia a sua duração em cerca de um dia. Cada página implica uma duração de mais um dia no processo declarativo e mais 4 dias no processo executivo. São o que os nossos dados indicam. Isto é uma ínfima parte dos resultados que podem encontrar no nosso estudo. É uma pequeníssima parte daquilo que nós estudamos e que, muitas vezes, quando estávamos a discutir em equipa sobre se seria bom, esta ideia seria boa, aquela ideia seria má, nós voltamos aos dados, voltamos às entrevistas, lemos aquilo que as pessoas dizem, lemos os dados dos tribunais, vamos ver o direito comparado e podemos realmente formar uma ideia mais sólida. Quanto às nossas propostas, em relação aos aspectos gerais, a primeira ideia, eu já disse, há um espartilho processual que é preciso romper. Eu chamo a atenção dos senhores deputados só para um aspecto. O Código de Processo Civil supostamente regula um processo, como é que uma ação começa, o que é que lhe acontece e como é que acaba. O nosso Código de Processo Civil, este que eu tenho aqui, e este é mais ou menos a mesma coisa, até penso que é mais tarde, a ação declarativa, que é a primeira ação que está aqui regulada, começa no artigo 467. Portanto, há 466 artigos a tratar temas que não são o processo. E isto tem muito a ver com a complexidade processual, com isto que o professor Barreto disse inicialmente. A excessiva utilização de conceitos processuais é uma das nossas propostas, que é a eliminação de uma série de conceitos. Isto até, eu confesso que eu ensino processo civil, doutorei-me em processo civil, e nós propusemos aqui a eliminação de uma série de conceitos que vêm lá desde os alemães, ainda antes, como exceção dilatória, exceção perentória, distinção entre litisconsórcio e coligação, a distinção entre as figuras de intervenção de terceiros, a distinção entre incompetência absoluta e relativa, entre revelia absoluta e revelia relativa, etc, etc, etc. Porquê? Porque estes conceitos, para além de serem absolutamente incompreensíveis para o cidadão, como todos nós sabemos que trabalhamos em tribunal, para além de serem incompreensíveis, na verdade, o fim deles é permitir que o processo avance, ou é de alguma forma disciplinar o processo. E é possível disciplinar o processo de outra forma muito mais expedita, que impeça os recursos, que impeça uma complexidade processual que, por regra, é carregada para recursos. Nós sabemos perfeitamente que quando vamos para recurso, e muitas vezes mesmo na ação declarativa, estamos páginas e páginas e páginas a discutir se é a intervenção principal provocada, se é a intervenção acessória, se é a litisconsórcio, se é a coligação e por aí fora. E se nós pensarmos bem nestes temas, nestes conceitos, e começarmos a pensar, mas porquê, mas para quê? E eu confesso que quando ensino isto aos meus alunos e olho para os olhos bugalhados deles, fico sempre a pensar, mas porquê? Eu devia estar a ensinar-lhes princípios e realmente é possível outra maneira de abordar o processo. Mas eu não queria entrar muito por aqui, porque isto é uma coisa radicalmente diferente do que está à nossa frente, e a nossa ideia de vir aqui hoje também era, de alguma forma, de contribuir para o melhoramento desta opção que temos aqui. Portanto, a nossa proposta, em termos muito gerais, é um código novo, que comece por uma tramitação diferente. E eu já agora pedi à vossa atenção que se pudessem pegar aí nessas figuras que eu trouxe. A figura 1 é o Código de Processo Civil atual, portanto, o Código de Processo Civil este de 1939, com as centenas ou dezenas de reformas que foram. E se virem, esse Código de Processo Civil tem uma tramitação que é uma tramitação regra. Começa com a petição, citação, contestação, réplica, tréplica, despacho pré-saneador, direito preliminar. A quadrúplica, 61 terminou, graças a Deus. Ainda se lembra, com certeza. E não faz falta, suponho.
Nenhuma. Portanto, este modelo que aqui está, que é um modelo de atos tarifados, de atos com o nome, todos esses nomes que aí estão, não podem ser praticados noutro momento e não podem ser praticados com conteúdo diferente daquele que aí está. Portanto, são atos tipificados com conceitos próprios, processuais. Tem uma razão de ser, não é isso que está em causa. Portanto, esse é o modelo do Código de Processo Civil, que existe praticamente desde 39. Saiu a quadrúplica, é certo, deixou de haver audiência preparatória ou audiência preliminar, mas, na verdade, este modelo que aqui está nunca foi alterado, nunca houve aqui uma alteração profunda. O que nós propomos, que é o que está na figura 2, se não se importarem de ver, é um modelo centrado na tal ideia de simplificação, numa ideia de gestão processual, onde eu já vou também, porque é uma das boas ideias que está neste código, em que há simplesmente uma petição inicial, que até se podia chamar outro nome que era o melhor, uma citação, uma defesa ou contestação. Diga. Diz alegar, quando diz na fase do alegar, portanto, aí será alegar, ou significa, isto porquê? Porque expor os factos, exatamente. Normalmente um processo... É a petição, exatamente. A petição, mas nessa parte do alegar eu podia ter explicado isso melhor, peço desculpa pelo desenho, a minha cabeça já está com a ideia e depois não pus direito. A ideia aí é substituir esta fase dos articulados inicial não deixa de ser uma alegação escrita, mas apenas uma alegação por parte do autor e por parte do réu, uma defesa escrita, sem réplica e sem tréplica, portanto, eliminando os dois articulados posteriores, e, de imediato, uma intervenção do juiz, em que o juiz poderia escolher, dentro de um leque de opções, poderia escolher a opção mais adequada ao processo. Esses exemplos que estão aí nessa rodinha são apenas alguns exemplos, há muito mais, não cabiam mais aí no boneco, ou pelo menos eu não consegui por aí mais, mas há outros atos que o juiz poderia ordenar neste momento em função do caso concreto. O juiz pode de imediato começar a produção de prova, se entende que não há nada mais que queira ouvir das partes, pode pedir esclarecimentos às partes, pode pedir esclarecimentos oralmente ou por escrito, pode pedir às partes que venham explicar um determinado ponto, ou pode pedir ao autor, por exemplo, que venha debater uma determinada questão que o réu levantou na sua contestação, por escrito ou oralmente, conforme aquilo que pareça mais adequado, pode tentar uma tentativa de conciliação, pode enviar as partes para a mediação ou para outro meio de resolução alternativa de litígios, pode chamar já uma testemunha que considera essencial para perceber exatamente para onde é que aquilo vai dar, pode pedir documentos, enfim, uma série de opções que deveriam ser oferecidas ao juiz, uma espécie de leque, uma espécie de menu, que não seria exaustivo, seria uma opção, que isso sim permitiria exercer a gestão processual, porque o problema da gestão processual ou da adequação formal, que está no Código, a adequação formal está no Código de Processo Civil, está aqui, e está aqui desde 95, 96, está no regime processual experimental também, mas o problema, pelo menos aquilo que nós nos apercebemos no nosso estudo e através também das entrevistas que tivemos, é que é muito difícil um juiz médio, perante uma tramitação como essa que está na figura 1, conseguir alterar. Portanto, tem aqui o pacote, tem aqui a receita, agora pode fazer de outra maneira se quiser, mas, quer dizer, o risco é elevadíssimo de ter anulações, de ter conflitos com os advogados e, para além disso, o próprio juiz não sabe outra maneira de fazer. Ele foi ensinado assim, aprendeu assim, nunca foi a mais lado nenhum, não faz ideia o que é que se passa fora de Portugal, nem tem que saber, obviamente, e, portanto, é difícil que um juiz médio... É claro que nós temos juízes excepcionais que conseguem ir além disto, mas não são o normal, como é natural. E, portanto, é muito difícil que haja adequação formal ou gestão processual mantendo-se essa estrutura. Pelo menos é uma das conclusões a que nós chegamos. E daí que a nossa proposta seja essa de introduzir uma fase intermédia em que haja uma verdadeira gestão processual com um rol de ideias que o juiz, em abertura com as partes, é outra questão essencial, a gestão processual não é autoritarismo do juiz, não é nada disso que se defende e esta proposta também fala em gestão processual e fala bem, é uma coisa que nós vemos em todo o lado, não há... com exceção dentro dos direitos que nós estudámos, do direito italiano, que é 30 vezes pior que o nosso dos tribunais, não há processo que não tenha a possibilidade, que o juiz não tenha a possibilidade de gerir o processo, de dizer às partes o que é que quer e em que momento é que o quer, com respeito, obviamente, pelo contraditório, pelo direito de defesa, isso é absolutamente essencial, pelo direito à prova, pela proibição das decisões de surpresa, por aí fora, é o núcleo constitucional do processo civil, mas há realmente, e nós podemos verificar isso, quer na Alemanha, quer nos tribunais ingleses, nos tribunais irlandeses, podemos verificar que há realmente uma forte presença do juiz que, em conjunto com as partes, em diálogo com as partes,
decide aquilo que faz mais sentido fazer em relação àquele processo. O nosso modelo, o nosso novo modelo que está neste relatório temático e que é precedido por uma explicação do que é o modelo anglo-saxónico, do que é o modelo alemão, portanto nós fazemos uma explicação macro, porque normalmente no processo civil e no direito em geral compara-se muito como é que se faz a prova pericial, como é que se faz a prova testemunhal, mas não se tem a visão de perceber porque é que o que se passa nos filmes americanos é tão diferente daquilo que se passa em Portugal, para tentar simplificar um bocadinho, e nem sempre, pronto, mas parece mais divertido, pelo menos. Portanto, perceber a nível da justiça civil qual é que é a dinâmica diferente que os vários modelos processuais têm, que foi o que nós estudámos e que está nesse relatório chamado Novo Modelo Processual, e depois como é que nós chegamos aí. Isto depois subdivide-se em muitas coisas, algumas mais concretas, menos concretas, mais gerais, menos gerais. É muito o que aqui está, que depois, se quiserem, com certeza que responderei às vossas questões. Relativamente, entrando agora aqui ou melhor, antes de entrar na proposta do Código, há outras matérias que nós tratamos e que nós propomos aqui no nosso estudo que não têm diretamente a ver com o Código, como disse o professor Barreto. Em primeiro lugar, uma que eu já referi também, que tem a ver com o IVA e com a devolução do IVA. O facto de todas as empresas dizerem que a grande maioria das ações executivas que propõem é para recuperar o IVA, e isso precisa de ser resolvido. E é uma questão mais fiscal do que propriamente a justiça, mas não é uma coisa que não faz muito sentido que o Estado pese uma sua parte da sua organização para dificultar algo que depois lhe vai ser pedido afinal. Portanto, há aqui uma incongruência, e nós estivemos a estudar uma série de outros regimes estrangeiros, porque o IVA é um imposto europeu, não é? Portanto, há uma série todos os países europeus resolvem este problema e, na verdade, quase todos os países europeus têm modelos extrajudiciais de recuperação do IVA. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum que se pese a ação executiva com esta situação. Depois, por outro lado, em relação à ação executiva, porque eu não vou falar muito da ação executiva, a não ser que queiram, o que nós defendemos é que a ação executiva saia do Código de Processo Civil, e podemos explicar isso depois mais à frente. É uma coisa completamente diferente da ação declarativa e tem que ser começada a tratar como tal para que o discurso seja um discurso diferente e para que funcione verdadeiramente. E, por fim, os meios de resolução alternativa de litígios, onde nós aqui propomos uma série de medidas que não têm apenas a ver com a mediação e a arbitragem, porque a arbitragem, enfim, tem uma lei nova e acho que não há aí grande coisa a fazer neste momento. Em relação à mediação, eu sei que está também em discussão aqui na Assembleia da República uma proposta de lei que é necessária e, em linhas gerais, embora não ouvi falar disso hoje, mas há ali uma outra coisa que me parece má ideia, mas adiante. Mas, para além disso, há outras questões que têm a ver com os meios de resolução alternativa de litígios, que têm a ver com a conciliação judicial, que têm a ver com instrumentos que estão a ser desenvolvidos fora de noutros ordenamentos jurídicos, como os chamados protocolos pré-judiciais, as propostas em cartas fechadas e por aí fora, que nós desenvolvemos aí e que também nos parecem que podem ser úteis. Entrando então na proposta de lei que nos trouxe aqui hoje. Nós temos apresentado estas nossas ideias, já apresentámos a várias pessoas e vamos continuar a apresentar, como o professor Barreto disse, e muitas vezes perguntam-nos se não é possível fundir as duas coisas. Não é. Não é possível, acho que já perceberam pela minha conversa, porque se virem agora a figura 3, que era a última que faltava, e nos vossos slides, veem que o figurino, portanto, os atos que este Código prevê relativamente ao modelo processual é quase a mesma coisa. É claro que há diferenças, há termos diferentes, portanto, o despacho, a audiência preliminar passa a ser a audiência prévia, a seleção da matéria de facto passa a ser temas de prova. Há uma eliminação e boa, é uma boa opção deste Código, que é eliminar a separação julgamento de facto e julgamento de direito. Realmente era uma coisa que não se entendia. Portanto, isso foi eliminado, isso é um ponto positivo, mas a estrutura continua a ser esta. Portanto, não é possível fundir. Aliás, esta estrutura, o problema de se manter esta estrutura exatamente igual, é que há um risco grande de se manter tudo igual, porque a tendência dos operadores judiciários, e isto custa-me um pouco dizer, mas é verdade, a tendência dos operadores judiciários vai ser olhar para isto da mesma maneira. E como aconteceu, aliás, em 95, 96,
como aconteceu quando se riscou a especificação e questionário e se pôs base instrutória e matéria assente, agora tira-se a matéria assente e escreve-se temas de prova. Já em 95 e 96, se nós formos ler o que lá estava, a ideia era que a base instrutória era os temas de prova e continuou a fazer-se, com algumas exceções, obviamente, o famoso questionário. Mas eu não gosto muito, confesso que me faz um bocadinho de confusão que a discussão sobre o processo civil em Portugal pareça reduzida à audiência preliminar e ao questionário, como se esses fossem os problemas do processo civil. Não são. Mas há realmente aqui um risco, era isto que eu queria chamar a atenção, de se não se introduzir aqui realmente uma novidade, se não se alterar aqui, se não se der aqui um sinal realmente verdadeiro de que isto é uma coisa diferente, as pessoas continuarem a fazer tudo exatamente na mesma. E porquê? Porque é verdade que se introduz a gestão processual, isso é um ponto positivo, como eu já disse, mas depois, por outro lado, continua-se a dizer que há uma série de atos vinculados. O despacho pré-saneador é um ato vinculado se o juiz quiser fazer um despacho de aperfeiçoamento. A audiência prévia é obrigatória. Os temas de prova são obrigatórios. Isto não, é um pouco contraditório com a ideia de gestão processual, que o juiz pode gerir o processo e, ao mesmo tempo, dizer que é obrigado a fazer isto. O juiz não pode eliminar a petição inicial, não pode eliminar a contestação, não pode, a réplica e a tréplica continuam exatamente a ter os mesmos pressupostos. Se há exceção perentória, que é um erro, acho eu, se há exceções, se há reconvenção, portanto, utilizar conceitos processuais discutíveis na prática, então com a legislação que nós temos atual, é muito difícil muitas vezes distinguir exceções perentórias de impugnação de factos constitutivos. Eu não queria entrar aqui muito por menor, mas é uma questão que sempre levanta imensas questões nos advogados e nos juízes por aí fora. Portanto, mantém-se exatamente igual. Onde é que está a margem de gestão processual? A questão é precisamente esta, é perceber-se que, se mantiver o figurino, esta gestão processual, esta ideia de flexibilidade processual, será muito difícil de transpor para a prática. E depois há uma outra questão para fechar a questão da gestão processual, que é o recurso destas decisões de gestão processual. Não há nenhuma regra sobre isso, pelo menos que eu tenha encontrado, eu pesquisei aqui bastante, não encontrei nenhuma regra específica sobre como é que se recorre das decisões de gestão processual. Isso é uma questão que já surgiu no regime processual experimental, já foi fruto de muito debate. E, nessa medida, era importante dizer que estas decisões de gestão processual, o juiz que as tome, só podem ser objeto de recurso com fundamento na violação de princípios fundamentais do processo. É a nossa proposta aqui, e talvez fosse uma boa ideia inserir mesmo neste texto do Código, dizer só se o autor ou o réu provar que há efetivamente uma violação do seu direito de defesa, do seu princípio do contraditório, do seu direito à prova, do seu direito a influenciar a decisão, da imparcialidade do juiz para aí fora, só com base nesses princípios fundamentais que estão na Constituição, que estão na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, só com base nesses fundamentos é que as decisões de gestão processual deviam ser recorridas. Dizer que elas nunca podem ser recorríveis também é um erro. No meu ponto de vista, pelo menos, é um erro, porque pode haver abusos, obviamente. O juiz pode, através de uma decisão de gestão processual, preterir os direitos de algumas das partes. E, portanto, elas têm de ser recorríveis se põem em causa direitos fundamentais, mas só nessa situação. Entrando agora em questões muito concretas, que nós selecionámos aqui algumas, nós tivemos alguma dificuldade em selecionar aqui algumas coisas, porque são tantas e gostaríamos de falar sobre todas, mas vamos tentar focar aqui em 5 ou 6 pontos, o tempo também já não é muito. Citação. Em relação à citação, quais é que são as propostas do nosso estudo? A consagração legal do domicílio oficial. Isto é uma coisa muito falada, que tem sido questionada porque poderá pôr em causa o direito de defesa. Nós fomos encontrar este domicílio oficial em vários direitos estrangeiros e podem ver no relatório temático chamado citação, que, por exemplo, em Espanha há citação no domicílio oficial. O que é o domicílio oficial? É a morada que a pessoa tem ou no bilhete de identidade ou nas finanças, ou nas duas, pode ser. A pessoa é citada para essa morada, citada por carta para essa morada. Se a carta vier devolvida, então há uma citação pessoal através de um agente de execução do oficial de justiça nesse domicílio. Se a pessoa não está lá, se não se encontra, considera-se citada. Isto não põe em causa os direitos de defesa, porquê? Porque nós somamos aqui uma outra coisa, esta porventura mais
escandalosa, se quiserem, que é a eliminação pura e simples da citação edital. Portanto, nós propomos aqui que deixe de haver citação edital, nem em página informática, eu sei que aqui é página informática, acabou os editais, essas coisas, é indiferente se é por página informática ou se é por editais, ou quase indiferente, porque o que verdadeiramente leva tempo na citação edital é chegar à citação edital. É andar atrás da pessoa, pelas moradas todas que ela tem, na segurança social, nas finanças, no coisa, nisto ou naquilo, para a encontrar e ter a certeza que ela não se encontra em lado nenhum. Isto é um desperdício de tempo, não faz sentido absolutamente nenhum e, portanto, nós dizemos, o que nós propomos é este tal domicílio oficial com citação postal e pessoal. Elimina-se a citação edital, mas isto implica que as pessoas vão ser condenadas à revelia. Vão. Mas pelo facto de se eliminar a citação edital, aqui eu tenho que entrar num pormenor um bocadinho técnico, perdoem por isso, passa a ser possível o réu condenado à revelia vir impugnar, vir anular a sentença com base no desconhecimento do processo, o que hoje não é admissível com a citação edital. Porque a citação edital só se pode anular a sentença com base numa citação edital se o réu provar, a pessoa condenada provar, que a citação edital foi mal usada e não que ele não teve conhecimento. Portanto, nós aqui até alargamos as possibilidades de anulação de sentença. E podem nos dizer assim, mas isso é pior porque então os réus vão, a seguir vai haver anulações de sentença em barda. Não é verdade. Nós sabemos que a grande maioria destes casos são pessoas que não querem saber, que não têm dinheiro, que sabem que devem, que não querem ser citados, e portanto não vão pôr em causa aquela sentença, só estamos a falar de uma ínfima parte em que isso acontece. Para acrescer ainda, uma última proposta em termos de citação é a lista de réus ausentes, também é uma coisa que existe no direito espanhol, que é inserir o nome destas pessoas que são citadas no domicílio oficial numa lista que é pública. A partir desse momento, qualquer pessoa pode ir ver se o seu nome está lá. Isso pode ter problemas de dados pessoais, isso é outra questão que depois terá de ser tratada noutro sítio, mas a partir desse momento a citação é sempre feita por depósito e isto resolve uma série de problemas no processo civil, problemas que são realmente desconfortáveis porque parecem desnecessários. Relativamente aos articulados, eu já falei do fim da réplica e da tréplica. Outra proposta que nós defendemos tem a ver com ónus de preclusão, com acabar com ónus de preclusão. Há aqui este código identifica um problema da extensão dos articulados, como eu já falei. Toda a gente sabe que a fase dos articulados é uma fase crucial no processo civil, crucial porque os advogados alegam tudo com receio de não poderem alegar mais tarde e crucial porque inquina tudo o que vem depois, com essa extensão a seguir. Embora isto seja aqui referido, a verdade é que, pelo menos do meu ponto de vista, agora numa interpretação pessoal do que eu li aqui, não parece que o problema tenha sido atacado, pelo contrário, acho que é piorado. Continua a estar o princípio da estabilidade da instância. O princípio da estabilidade da instância é uma coisa completamente... não é do século passado, é do direito romano. O princípio da concentração da defesa continua a estar neste código. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que depois da citação ou depois da contestação, nem o réu pode alegar qualquer outro fundamento de defesa, nem o autor pode fazê-lo. Isto significa que, quando nós chegamos ao julgamento, nós podemos ter uma série de factos que aparecem com as testemunhas, aparecem com outros documentos mais à frente, que não podem ser tomados em consideração, ou que, para serem tomados em consideração, implicam uma complexidade processual, porque é preciso andar a discutir se altera ou não altera a causa de pedir, se altera ou não altera o pedido, se é uma nova exceção perentória, voltamos sempre aos conceitos, se é uma nova reconvenção, por aí fora. E, portanto, aqui, no nosso entender, a alteração deveria ser radical, eliminar, por simplesmente isto, acreditando que o juiz consegue disciplinar as partes se for necessário. Porque há aqui também uma questão de fé, não é de fé, é uma questão de confiança nos operadores judiciários, nos juízes e nos advogados. A sensação, quando se lê aqui o código e a introdução, é que há uma enorme desconfiança relativamente aos juízes e aos advogados e, portanto, quer-se dar, mas sempre com receio. Nós pensamos que essa não é boa postura. Mais propostas concretas. A prova pericial. Eu disse inicialmente que a prova pericial implica um atraso de cerca de 220 dias no processo. Aqui mantém-se exatamente igual. Qual é que é a nossa proposta? Mesmo que se mantenha igual,
que, ao lado desta forma de produzir a prova pericial, que é escrita, que é com perícias colegiais ou com perícias através de estabelecimentos públicos, é que seja possível que haja outras formas de produzir a prova pericial, através das testemunhas de perito, através de peritos indicados pelas próprias partes, como é feito no direito anglo-saxónico, que nem sequer há perito do tribunal, é uma coisa até bizarra que haja perito do tribunal. As perícias são sempre apresentadas pelas partes e em contraditório discutidas, e, portanto, que termine as perícias colegiais são fruto de atraso, que se revoque também a possibilidade de haver uma segunda perícia, que é outro fruto de atraso, normalmente não serve para absolutamente nada, a admissão das testemunhas de perito e abrir aqui várias alternativas, que o juiz e as partes possam discutir em função do caso concreto e daquilo que elas pretendam, o que é a melhor solução. Prova testemunhal. A admissão do depoimento escrito é outra coisa que não está no Código, continua a estar limitada. Aliás, os artigos 638A e 639 são iguais aos antigos, é o contrário, é o 500. Os artigos são iguais ao atual Código, só muda o número e anda para trás. Portanto, quase em situação nenhuma pode haver depoimento escrito. Isto é um preconceito também da oralidade em Portugal que não se justifica em lado nenhum. Exatamente, e para quem está quase a morrer, e se houver acordo das partes, e no escritório, a verdade é que nós vimos que os julgamentos, quando têm depoimentos escritos, isto vê-se não só em processos arbitrais, mesmo em Portugal, mas também noutros ordenamentos jurídicos na Irlanda, por exemplo, e na Inglaterra, onde todos os depoimentos são apresentados por escrito e depois o que há em audiências de julgamento, se o juiz ou as partes quiserem, é um contra-interrogatório. Isto limita imensa possibilidade de inquirição a novos factos, ou daquilo durar muito mais tempo do que é suposto. E, por outro lado, até garante mais o contraditório, porque não há testemunhas surpresa. A testemunha vai lá depor sobre determinada coisa que já escreveu, que já viu, que já disse, que acha que é assim. E, portanto, há uma preparação dos testemunhos pelos advogados. Dizer, aliás, um advogado de common law que vai inquirir uma testemunha sem um depoimento escrito prévio dela, eu acho que é uma coisa louca, porque então como é que eu posso preparar o meu contra-interrogatório se eu nem sei o que é que ela vai dizer. Outra coisa é também que o juiz possa perguntar às partes porque é que quer ouvir este, aquele, aquele outro. Eu sei que há uma redução de 20 para 10 testemunhas e parece uma boa ideia, isso foi feito no regime processual experimental e não houve problema nenhum absolutamente com isso, mas mesmo assim 10 podem ser muitas ou 10 podem ser poucas. Também há uma válvula de escape que diz que o juiz pode aumentar o rol se for o caso, mas a verdade é que o juiz deve ter a possibilidade de dizer, mas o senhor quer a dona Ana, a dona Sílvia e a dona Manuela para quê? O que é que elas vêm cá dizer? Vêm dizer todas a mesma coisa. Então vamos só ouvir primeiro a dona Manuela e depois, se estivermos todos contentes relativamente à dona Manuela, nós chamamos as outras duas senhoras ou os outros dois senhores. Portanto, a possibilidade do juiz, em diálogo com as partes, perceber o que é que as partes querem, o que é que aquelas testemunhas vêm ali fazer e assim sim calendarizar as sessões, porque uma boa ideia também deste código é a calendarização das sessões de julgamento, mas é preciso ir mais além disso, é preciso que haja limitação do tempo de inquirição das testemunhas, que é o que se faz em arbitragem, nunca houve problema absolutamente nenhum com isso. É preciso saber o que é que as testemunhas vêm dizer, perceber se elas são importantes ou não. Por exemplo, nós podemos ver na Alemanha que o juiz não convoca toda a gente ao mesmo tempo, vai convocando e à medida que vai ouvindo, vai dizendo se quer ouvir mais ou não, em função precisamente da decisão que ele tem de tomar. Outro tema, este um bocadinho fora do baralho, por assim dizer, tem a ver com a prova eletrónica, que não está regulada no Código de Processo Civil e no Código Civil e devia estar. Há um diploma sobre documentos eletrónicos, já é muito antigo, só fala de e-mails praticamente. Nós hoje em dia temos páginas no Facebook, temos SMS. Eu tenho um processo, por exemplo, agora, em que toda a prova é feita com SMS e por aí afora, e é preciso, há uma série de dúvidas sobre como é que isto se faz, como é que isto não se faz, como é que se impugna, qual é o valor probatório. Isto era importante ter aqui uma legislação minimamente coerente sobre isto, era importante rever também aqui esta parte. Por último, e já estou a amassar, relativamente à sentença, relativamente à... Peço desculpa, eu vou já terminar. Relativamente à sentença, o que nós propomos aqui é uma alteração total da estrutura da sentença para que ela possa ser feita oralmente. Isto é algo também um bocado diferente do que é normal, mas também se pensarem um bocadinho que há um prazo de 30 dias para o juiz fazer a sentença. Só o facto de existir este prazo de 30 dias dá logo a ideia que a sentença é uma coisa grande, demorada,
que o juiz tem que ficar imenso tempo a pensar sobre aquilo. É claro que ele não vai ficar um mês só a pensar naquela sentença, mas a verdade é que há uma certa ideia do que é uma sentença que, se nós pensarmos bem, na grande maioria dos casos, são casos simples, a grande maioria dos casos são casos de deve X, não pagou, pague-se, faz favor. A grande maioria dos casos são estes. E em que é perfeitamente possível o juiz dizer, no julgamento, depois de ouvidas as testemunhas, de produzida toda a prova, dizer, fica provado que o António não pagou ao Manuel, fica provado que eles celebraram um contrato nos termos do qual o Manuel tinha que pagar 100 ao António, logo condena o Manuel a pagar 100 ao António, ponto. E assina. Ou pode não assinar, diz oralmente, fica gravado, integralmente gravado. É outra das nossas propostas, é que tudo seja gravado nas audiências que o juiz promove. Agora, a sentença oral implica uma alteração radical na estrutura da sentença. Portanto, uma maneira completamente diferente de fazer a sentença, sem esta complexidade que nós temos aqui. E nós também podemos observar isso noutros ordenamentos jurídicos, é que é claro que há casos muito complexos em que a sentença é uma coisa longa e uma coisa complicada, mas a grande maioria dos casos são casos simples em que a sentença pode ter uma página ou nem isso, duas folhas, e isso pode ser perfeitamente dito oralmente, e é também uma questão de cidadania. Aqui eu gostava de terminar com isto, que é trazer a justiça, ou a cara da justiça ao cidadão, porque eu inicialmente disse que só em 20% dos casos é que há audiência preliminar, o que significa que no processo civil, que dura 1 ano, 2 anos, as partes só veem o juiz uma vez, no fim de tudo aquilo. E quando, muitas vezes, já há pouco a decidir, porque se andou a discutir nos articulados, no saneador e na audiência preliminar por ali fora, quando se chega ao julgamento, que é aquilo que o cidadão reconhece, o cliente, e quem é advogado sabe, isto quer é saber quando é o julgamento, não quer saber quando é que é o despacho saneador, como é óbvio. E, portanto, dignificar este julgamento, trazer-lhe verdadeiramente o juiz com as partes com a possibilidade de falar, é outra boa ideia que está aqui, que é a possibilidade das partes poderem provar os factos que lhes são favoráveis e não apenas os desfavoráveis, embora também se devia eliminar a distinção. As partes deviam ser testemunhas e não haver qualquer distinção em relação à forma de depor, mas enfim, isto é um princípio que pode funcionar bem. E, portanto, aumentar estes momentos da oralidade e numa lógica de dignificar a justiça, de aproximar a justiça do cidadão e da importância de dizer a decisão do juiz, de ser a decisão em frente ao cidadão. É claro que pode precisar de tempo, depende dos casos, haverá aqui alguma margem, lá está, de flexibilidade, de gestão processual que o juiz poderá optar, mas é realmente um paradigma novo que nos parece importante. Portanto, o que nós... como eu disse, há muito mais coisas além destas que eu estive aqui a dizer. Eu peço desculpa se sou às vezes um bocadinho efusiva relativamente a isto, porque não acredito realmente nisto que estou a dizer. E realmente o objetivo é uma justiça melhor, uma justiça mais acessível, uma justiça que seja mais compreensível, que esteja adequada aos tempos modernos. Eu costumo usar uma imagem que, aliás, até foi o Sr. Bastonário que me ofereceu essa imagem, dizendo que um cidadão do século XVIII, se aparecesse aí no meio da rua e visse as pessoas com os iPads e os telemóveis, acho que ficava completamente escandalizado, mas se calhar se entrasse no tribunal, provavelmente se entrasse no tribunal, sentia-se em casa, confortável. E é esse... Claro que a justiça tem o seu ritual, tem o seu ritmo, não é isso que estamos a pôr em causa, mas realmente há uma modernização. É preciso trazer a justiça ao século XXI e é com esse intuito que nós apresentamos aqui as nossas propostas. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, naturalmente, penso que falo em nome de todos os deputados, foi realmente muito interessante a sua exposição, aliás o tempo foi ultrapassado e nós nem notámos, pelo menos eu. E, portanto, agradecemos muito, naturalmente, sobretudo também estas ideias iniciais que foram aqui transmitidas, uma ideia de simplificação processual, que acho que é aquilo que os deputados agora, todos os grupos parlamentares pretenderão com esta reforma que estamos a fazer do processo civil, não talvez exatamente nos mesmos termos do estudo que apresentou. Tomei nota aqui de uma posição muito interessante, que é uma questão que existe há anos, que é uma justiça acessível aos cidadãos e que a exposição de motivos, aqui o professor Dr. António Barreto teve alguma dificuldade. Realmente, essa linguagem hermética, jurídica, que consta das exposições de motivos, é uma coisa que todos os deputados aqui têm. Mas realmente eu estarei de acordo que
o legislador normalmente, o que passa na Comissão são juristas. Os juristas normalmente têm essa linguagem que a tornam cada vez mais técnica e isso realmente é desagradável no sentido da tal aproximação da justiça aos cidadãos, porque aquela linguagem mais técnica é para os técnicos de direito e realmente o legislador aqui muitas vezes atua assim. Mas é uma ideia interessante que acho que se deve ter em atenção sempre que se fazem aqui as leis. Uma última nota é que nós pensamos que este estudo, naturalmente, julgo que vai ser muito interessante para nós, deputados, porque nós temos várias reformas em curso, além da reforma do Código de Processo Civil, nomeadamente a da organização judiciária, e acho que esses dados estatísticos que aqui estão, ainda não vi, mas depois vamos ver, podem nos ser muito úteis. Eram estas 3 notas que eu queria dar, agora os deputados que queiram intervir, inscrevam-se. Portanto, se não se importa, nós, primeiro o deputado Ricardo Rodrigues, depois o deputado Carlos Peixoto, depois a deputada Teresa Anjinho e depois... Tem a palavra, Ricardo Rodrigues. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Fundação Francisco Manuel dos Santos, naturalmente na pessoa do professor António Barreto. A última vez que nos vimos foi nos Açores, o que é sempre um agrado. E a senhora professora Mariana França Gouveia e a doutora Carla. Na verdade, para nós essas nossas audições são mais para ouvir do que propriamente para nós darmos opinião sobre a matéria. E tal como disse o Sr. Presidente, o deputado Hugo Velosa, foi, digamos, com muito gosto que vimos quer o professor António Barreto, quer a senhora professora, porque nos trazem uma ideia diferente de um processo que agora se inicia na especialidade e que nós vamos ficar aqui face a um dilema meio complicado. Em primeiro lugar, dizer-lhe que gostei muito, que achei que muitas das suas ideias têm pena se não vierem a ser vertidas na versão final do Código. E eu acho que esse Código chega até nós com um preconceito de ser um novo Código de Processo Civil. E isso é um problema, vai ser um problema, porque vai-se criar a convicção de que nós mudamos de paradigma e não mudamos, vai-se criar a convicção de que tem muitas coisas novas e não mudamos, e a pior ainda é quando se muda para pior. E, portanto, aí as coisas complicam-se ainda mais. E, portanto, eu não vou fazer, quer dizer, apreciei, há muitas alterações com as quais concordo. Eu só tenho algumas dúvidas que gostaria também de tornar claro. Se é verdade que 64% dos inquiridos ou das empresas confiam nos juízes, não é menos revelador que 36% não confiam. E, portanto, nós temos aqui um problema. A regra é que se confie nos juízes. E eu não vejo, digamos que na gestão do processo, outra entidade a quem se possa confiar a arbitragem, não é? E, portanto, não se possa confiar. Agora, o paradigma que nós tínhamos era de que a gestão processual estava no Código, através de normas, que a senhora também sou licenciado em Direito e, portanto, advogado, e exerci durante 17 anos antes de vir para a política. E, portanto, tenho alguma experiência concreta da vida prática. E, portanto, dizer-lhe que isso para mim também me causa alguma, e por isso é que eu só disponho as dúvidas e não as partes das vossas propostas são úteis, que é confiar demasiado, e por isso esse Código confia demasiado, porque não admite recurso em muitas situações em que se calhar devia admitir. E, portanto, essa tentativa de passar de uma fase em que o juiz era o árbitro e que o processo é das partes, e que o juiz era o árbitro, para um processo em que o juiz tem, digamos que uma fase mais direcionada, ou seja, que é dirigível, ou ele dirige mais o processo com poder discricionário, deixa alguns problemas aos tais 34%, aos tais 36% de pessoas que não confiam ou que já tiveram dificuldades. Eu sei que não é a regra, sei que é a exceção. O problema que se coloca ao legislador, e a quem tem essa responsabilidade, é de fazer uma lei que possa abrir campo a situações que não podem ou depois ser controladas pela Justiça.
E, portanto, em regra serão, em regra não temos problemas. Eu gostaria de viver num país onde confiasse absolutamente no juiz e nos advogados. Gostaria, mas também não confio em muitos médicos e, portanto, a questão é mais ou menos essa, é que não é nada dirigido a uma classe profissional, é mais a experiência da vida que nos ensina que às vezes temos que ter cautelas. Mas também tenho receio que, não vou alongar mais do que isso, porque as suas propostas estão cá. Eu que lhe pedi à senhora professora, se não fosse pedir muito, porque a sua exposição foi muito útil e penso que é possível, espero que a senhora Ministra da Justiça e os grupos parlamentares que sustentam o Governo, já percebi que querem, de facto, estão aqui com a intenção de que a gente faça alterações. E se for esse o caso, de que nós estamos aqui para, de facto, ainda poder alterar alguma coisa, se a senhora professora nos fizer chegar a sua versão, que nos pôs oralmente, isso está gravado, mas se nos disser 3 ou 4 questões que acha essenciais daquilo que está errado na proposta do Governo, mesmo na acessão que a própria Comissão e o Governo aqui nos traz. E aquilo que de novo acha, eu tomei nota da citação, de várias coisas, da citação edital, tomei nota de tudo quanto me foi possível tomar. Mas se a senhora professora quiser ter a amabilidade de nos redigir 4 folhas, já 4, ou 2, ou aquilo que a senhora professora achar adequado, porque isso de facto, repare, não há nada pior do que... Mas eu já li parte, tenho isso no iPad, os vossos têm no link, e já li várias partes do vosso estudo. Não consigo estar aqui. Ou seja, se todas as pessoas que nós convidarmos cá nos trouxerem assim 5 volumes ou 10 volumes, nós não conseguimos mesmo ler. Nós não conseguimos ler. Diga? Era bom. Não, mas, professor, eu tenho lido, eu tenho passado a ler muito daquilo que é isso. Tenho no iPad, quando vou no avião, olho, vou todas as semanas para os Açores, aproveito e vou lendo, porque agora tenho esse trabalho em mãos e, portanto, tenho que estar preparado e quero apresentar propostas de alteração. Mas, se isso vir, nós vemos a utilidade, se não for muito avançada para a senhora professora, é a única questão que lhe deixo, se 2 ou 3 folhas seriam suficientes para nós. Obrigado. Muito obrigado, deputado Ricardo Rodrigues. Naturalmente que, para aceitar ou não o desafio, eu vou dar a palavra à senhora professora, mas eu gostaria de dizer que, como sabe, toda a exposição vai constar de uma ata, onde julgo que também poderá aparecer, de qualquer maneira, esse resumo, às vezes, é muito interessante para nós, do que estar a ler toda uma ata para ficarmos só com as mensagens essenciais. Portanto, tem a palavra para responder. Julgo que é a professora que vai responder. Eu acho que sim, podemos preparar uma... Obrigada pelo interesse, antes de mais, Sr. Deputado, e pelas questões. Eu tenho aqui um apontamento, mas podemos desenvolver isto um bocadinho mais e fazê-lo. É claro que nós, quando trazemos isto tudo, também o objetivo é esmagar. Pronto. Mas, não vou brincar, enfim. Mas, exatamente. Mas, exatamente, há estes, e estes relatórios temáticos, quer dizer, estes que aqui estão, os que já estão em versão livro, têm basicamente o tal estudo empírico, portanto, os dados de onde depois nós retiramos este que aqui estão. E estes acabam por retomar tudo o que está ali e desenvolvendo um bocadinho mais. Mesmo, por exemplo, as propostas no âmbito do modelo processual ou dos meios de solução alternativa de litígio vão além daquilo que está no primeiro. Relativamente só à questão da gestão processual, e porque eu sei que a questão da gestão processual é polémica. Nós temos um deles é sobre gestão processual, precisamente, e eu gostava só de, sem querer alongar muito, rapidamente dizer o seguinte: gestão processual não tem nada a ver com o mérito. É algo que eu tento muito dizer, porque há uma linha que separa a gestão processual dos poderes inquisitórios. Poderes inquisitórios é uma coisa que tem a ver com o mérito, tem a ver com a fundação. Gestão processual é uma coisa que nunca entra na questão de mérito e nos poderes inquisitórios. Nós podemos ter o juiz a gerir com as partes que prova vai ser produzida, isto é gestão processual, e podemos ter o juiz a dizer, não, eu quero ouvir mais aquela testemunha que vocês não chamaram, eu quero investigar este facto que vocês não alegaram. Isto já é inquisitório.
E não há nada que um advogado mais receio, ou cidadão mais receio na área privada, nós estamos a falar de litígios privados, do que o juiz justiceiro. Eu também não gosto nada de juízes justiceiros. E também tenho alguma experiência já de prática, além da académica, e não gosto de juízes justiceiros. E a gestão processual não tem nada a ver com isso. O modelo de 39, que é este modelo que nós aqui temos, e eu acho que inquina um pouco esta discussão, é o modelo do juiz autoritário. O que é o engraçado é que este modelo de 39, e que já foi chamado de fascista por alguns autores, e que a reforma de 95-96 veio tentar controlar isso, introduzindo alguma liberdade, alguma igualdade das partes perante o juiz, mas o modelo de 39, esse sim é baseado no juiz autoritário, o juiz que está ali para se zangar com as partes e para dar ditados às partes. O que a gestão processual não é nada disso. E é uma mensagem, eu confesso que é uma mensagem que eu parece que por vezes passa mal nesta exposição de motivos e neste código, porque a gestão processual é feita em diálogo com as partes. E nós vimos isso, por exemplo, na Irlanda, onde há uma gestão processual pura do juiz, o juiz pode dizer, a seguir à apresentação dos pleadings, que são uma coisa muito sintética no modelo de common law, depois há a parte da discovery, em que há a troca de informação e só depois o julgamento. E essa parte intermédia do processo, completamente diferente do nosso, ficava completamente a cargo das partes. E desde as reformas de 99 do modelo inglês, que depois passaram para a Irlanda, o juiz passou a controlar essa parte. Mas o juiz faz em diálogo com as partes. E tanto é assim que se as partes chegarem à audiência de gestão processual, a Management Case Conference, se chegarem lá com uma proposta sobre o que é que querem fazer a seguir, o juiz por regra assina por baixo. E nós vimos isso, eu vi uma em que o juiz estava a dizer, então, e falaram sobre agora como é que vão fazer, e eles disseram, sim, temos aqui, era uma folha A4, até ao dia X vamos trocar os documentos, até ao dia Y vamos falar sobre os documentos uns dos outros, até ao dia não sei o quê vamos apresentar os documentos das testemunhas, e no dia não sei o quê é o julgamento, e o juiz está bem, leu, acho que os prazos são razoáveis, aceitou, escreveu, assinou no fim. Portanto, isto é gestão processual, é trazer as partes também, trazer os advogados, quando falamos em partes, é obviamente os advogados, trazer os advogados para a questão processual, e não dar aqui uma espada ao juiz e fazê-lo juiz justiceiro, não é nada essa ideia. E, infelizmente, o código aqui nesta exposição de motivos, quando começa a referir-se aos advogados e às manobras dilatórias e tudo isso, parece dar uma indicação no sentido que acho eu errado. É preciso confiar. Pronto, a questão da confiança, não queria entrar muito por aí, porque isso às vezes é mais uma questão de sentimento ou de casuísmo nosso, mas esta segurança de que há uma boa base a nível da magistratura portuguesa e dos magistrados que nós temos para dar este passo em frente, nós acreditamos nisso. Uma das questões que os advogados colocam muito nas entrevistas é a idade dos juízes. E também os juízes dizem que há muitos advogados em Portugal. Esses dados, nós fomos confirmá-los, esses dados não são verificáveis na prática. O número de advogados por cidadão em Portugal é muito inferior muito inferior ao da maior parte dos países europeus. Da Alemanha, da Espanha, da Inglaterra, é inferior. Portanto, não há excesso de advogados em Portugal, se quisermos comparar. E depois, por outro lado, os juízes, atualmente, hoje, os juízes, quando entram no SES, os candidatos a juízes, quando entram no SES, em média têm 30 anos, o que significa que começam a julgar com 32, 33 em tribunais pequenos, são na maioria mulheres, e, para além disso, têm, por regra, 5 ou 6 anos de experiência anterior, normalmente na advocacia. Portanto, há aqui algumas percepções que têm a ver também com o que se passou nos últimos anos, que não correspondem exatamente à realidade. Eu vi o programa de audições que tem, sei que vem cá o Paulo Ramos Faria, o Nuno Leves Jorge na próxima vez, são juízes novos. E são juízes de excelência. Eu conheço-os muito bem e falamos muito, e são realmente juízes daqueles em que confiaria plenamente. É claro que depois poderá haver todos os outros, mas não parece que isto seja um cheque em branco, confesso. É claro que depois terá de haver da parte da formação, da avaliação dos juízes, terá de haver aqui um outro forma de analisar os juízes. Isso já começa a existir, acho eu. Eu sou uma pessoa otimista também, parece óbvio. E, portanto, daí que nós apresentemos esta proposta com base nestas ideias. Agora tem a palavra o deputado Carlos Peixoto, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores professores, cumprimentos, tal como a doutora Carla. Eu não tenho propriamente uma pergunta concreta para fazer ao Sr. Professor António Barreto, embora reconheça que a sua experiência acumulada, a sua experiência de vida e o seu reconhecido saber seriam suficientes para nos dar aqui alguns contributos positivos e práticos sobre melhoramentos que pudessem ser introduzidos na justiça processual civil. Apenas
tenho que realçar e tenho que me congratular com o grande labor que foi posto neste estudo e que naturalmente dignifica não só a Fundação a que preside, e dignifica também todos os agentes judiciários que naturalmente o agradecem, porque foi feito com notório descomprometimento, com descomprometimento científico, político, até profissional, embora ficasse com alguma dúvida relativamente à forma empírica como muitos destes dados foram vertidos no estudo, ficando sem saber se o critério que foi usado para adquirir esses dados tem algo de científico ou não. Ou seja, eu não sei se as escolhas que foram feitas, nomeadamente dos tribunais, dos entrevistados, das pessoas auditadas, se obedeceu ou não a algum rigor científico. Porque se obedeceu, e eu penso que terá obedecido, então torna ainda muito mais valioso este estudo. Eu vejo, por exemplo, que aí foi apenas abordado um tribunal, ou visitado um tribunal, que foi um tribunal pequeno do interior do país, do Lamego. Todos os outros não estão aqui, não sei se o barómetro, se esse tribunal é ou não é barómetro de alguma coisa, mas, sinceramente, não consigo dizer muito mais do que isto. Mas aquilo que é importante aqui reter, e depois de ouvir o Sr. Professor dizer se há ou não há coincidência feliz entre a vossa vinda aqui, com a apresentação deste estudo, e o momento em que cá vieram. Eu, sinceramente, depois de ouvir a professora Mariana França, parece-me que a coincidência é sempre um gosto para nós ouvir-vos e ouvir aquilo que a senhora professora aqui acabou de dizer, mas acaba por ser uma coincidência infeliz, por uma razão. Porque eu fiquei com a ideia que a senhora professora, o código, a proposta que está aqui a ser discutida, no seu entender, é uma proposta que, eu não diria, eu peço-lhe desculpa, quer dizer, a expressão é minha, não é sua, mas para si, ou para aquilo que, pelo menos, para a visão que tem, para outra dimensão que tem da justiça processual civil, esta proposta é um pouco cavernícola. Portanto, está nos primórdios quase da nossa... Já ultrapassou 39 ou não? Porque, para a senhora professora, este modelo que está a ser implementado com esta proposta é um modelo muito parecido, embora um pouco mais ágil, com o modelo de 1939 do professor Alberto Reis. E, portanto, aquilo que eu não sei é se a prática e a experiência de todos os agentes judiciários comporta e justifica uma revolução como está a propor. É que eu penso que há aqui um salto muito grande entre aquilo que são os nossos hábitos, as nossas rotinas, os nossos rituais, que naturalmente estão um pouco enquistados, e um modelo, uma opção completamente nova, que é aquela que defende. E acredito que eu a acompanho em muito daquilo que diz. Em muito daquilo que diz. Não direi em quase tudo, porque há algumas coisas em que divergimos, mas não vale a pena eu estar aqui agora a exprimir a minha opinião. Aquilo que era importante, até na sequência do que foi dito pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, não sei se é possível fazer isso ou não, era tentarmos estabelecer aqui uma fórmula de fazermos um casamento feliz entre aquilo que é a proposta da Fundação e que andou muito a par, digamos, do trabalho do Governo com a preparação desta nova proposta do Código de Processo Civil e, por isso, não tiveram a oportunidade de se cruzar no momento próprio. Essa que é a questão. Houve aqui razões temporais ou outras que não permitiram esse cruzamento. E então, agora, estar a introduzir alterações, que são alterações conceptuais, de filosofia, de modelo, profundas, num documento que está aí e que, em fase de especialidade, no seio de um grupo de trabalho, apenas pode ser alterado, não, porventura nem sequer na sua... Na organização sistemática que é feita do Código. Portanto, apenas pode haver alterações de pormenor, não podemos alterar a filosofia do diploma. Era importante que a senhora professora nos conseguisse
porventura, fazer um documento que fosse um bocadinho mais além daquilo que eram as suas posições acerca disto, porque nós já sabemos, estão aqui, e até estão muito sintetizadas em algum destes documentos. Agora, como é que elas casam com aquilo que está aí? Eu sei que é possível, em alguns casos, nomeadamente na citação edital, eventualmente, ou seja, fundir o que está aí com aquilo que nos faz aqui chegar. Porque aí sim, aí nós temos um documento de trabalho, que é um documento de trabalho que nos facilita muito. Ou seja, é um documento de trabalho concreto. Não vai apenas de princípios, porque, como sabe, se nós mexermos aí num artigo da citação, porventura vamos mexer em mais 3 ou 4. E se não o fizermos com todo o cuidado e com todo o detalhe, estamos a criar problemas sérios a toda a gente. Portanto, aquilo que eu queria dizer-lhe é que apreciei muito a sua capacidade dispositiva, verifico naturalmente que é uma estudiosa da matéria, que tem razão em muito daquilo que diz, mas temo que estes documentos todos sirvam para, não sei se são estes deputados aqui, nesta legislatura, receio mesmo que não sejam, mas para outros quaisquer, noutras legislaturas, poderem fazer um novo Código de Processo Civil. Esse sim mais baseado na justiça britânica, que no fundo a sua proposta baseia-se muito, digamos, nesse pragmatismo que é posto nesses sistemas judiciários e que eu de facto também partilho porque ando há 22 anos a lutar contra estas entropias dos tribunais. Agora, eu queria terminar com isto, Sra. Professora e Sr. Professor. Eu penso que não há nenhuma reforma, não há nenhum novo modelo, nenhum novo Código de Processo Civil que vingue neste país se não tiver a colaboração empenhada de todos os agentes judiciários. Se houver aqui alguém a fazer contravapor, nenhuma reforma funciona. Esta é a minha ideia e, portanto, parece-me que há aqui algum bom avanço relativamente ao Código de Processo Civil em vigor, embora não chegue, naturalmente, ao patamar que aqui nos propõe. E, portanto, aquilo que lhe quero perguntar, mesmo para finalizar, uma questão concreta, que tem a ver com as execuções. Acha ou não acha bem que seja introduzido neste Código, ou que seja introduzida neste Código, uma norma que permita aquilo que hoje se faz, mas já depois da execução estar em tribunal, que é o agente de execução, com base no requerimento inicial, poder averiguar na base de dados qual é o património e quais são os bens penhoráveis do executado. É ou não é possível fazer-se isto antes da execução entrar no tribunal? Nomeadamente, criando-se uma outra espécie de distribuição e permitindo que os advogados, já não direi agentes de execução, uns advogados, através de um pedido sintético, mas fundamentado, possam ir ao juiz com uma outra espécie de distribuição, dizer, Sr. Juiz, eu tenho aqui este crédito, diga lá, por favor, e veja lá, permita lá que nós, advogados, através de um acesso com uma password qualquer, possamos averiguar se há ou não há bens penhoráveis para saber se justifica ou não justifica a instauração da execução. Porque muitos destes processos não são só para cobrar o IVA, mas muitos destes processos são instaurados muito com a convicção de que é possível ainda encontrar um bem penhorável. E, portanto, verifica-se logo a seguir que isto não acontece. É claro que este problema pode vir a ser ultrapassado com uma regra que está aí nesta nova proposta, que é a regra de que se o processo estiver parado durante 3 meses, a execução se extingue. E, portanto, também poderíamos, por aí, resolver o problema. Mas era para evitar, digamos, uma dimensão e uma grandiosidade desta, que, aliás, hoje transparece aí dos tribunais portugueses, ao que, pelos vistos, estão 1.200.000 execuções pendentes, muitas delas que são fantasmas. E, portanto, era esta a questão que lhe colocava em concreto.
Não, nós nesta ronda normalmente é um deputado de cada vez, mas se preferirem, portanto, eu realmente agora, inclusivamente sobre esta questão do processo executivo, julgo que seria interessante ouvirmos um pouco mais, portanto a ideia que transmitiu é que devia de haver 2 códigos, um para o executivo. Eu sou daqueles que têm a ideia que o processo executivo é o maior cancro do sistema de funcionamento da justiça em Portugal, pela desproteção dos credores e pelos anos que estão parados sem que se consiga, sem que os credores consigam satisfazer os seus créditos. Eu penso que essa proposta que aí vem já melhora um pouco a situação, mas realmente a questão do processo executivo é fundamental, dentro até daquela ideia de realmente os cidadãos sentirem que a justiça pode e deve funcionar. Porque o declarativo é que toda aquela fase em que é mais para os advogados. E pronto, de qualquer maneira, para responder, tem a palavra. 2 ou 3 pontos. O primeiro sobre o rigor científico. Não há nenhum critério de rigor científico no que diz respeito às entrevistas. Entrevistas diretivas, pessoais, abertas, não há rigor. Houve uma escolha de pessoas, ou pelas funções desempenhadas nas instituições, ou pelas funções desempenhadas nas empresas, em algumas empresas em particular, pela sua dimensão, ou pelo seu interesse na vida judiciária portuguesa, o seu empenho, foram escolhidas, aí não há rigor científico. Segundo, a escolha, a amostra das empresas interrogadas. Há rigor científico, o melhor que se pode ter em Portugal. Este inquérito foi considerado um inquérito oficial, um inquérito oficial feito pelo Instituto Nacional de Estatística, com os melhores inquiridores, os melhores métodos utilizados de vanguarda na determinação da amostra. Não é uma amostra exaustiva a 100%. Por exemplo, não estão incluídas as empresas em nome individual, que são muitas centenas de milhares, como sabe, em que não há encarregado de contencioso, não há chefe de departamento de contencioso, não há um conselho de administração com administradores encarregados do contencioso, obviamente que é de uma camada média empresa para cima, e é o que está na amostra permanente do Instituto Nacional de Estatística, que foi feita através da amostragem do próprio Instituto Nacional de Estatística. Eu, por mim, estou absolutamente satisfeito com os critérios utilizados. Em terceiro lugar, há rigor científico na observação econométrica. A escolha dos tribunais foi feita com um método científico prévio de detecção dos tribunais. Há vários que eu me lembro, há pelo menos Lamego e Évora, as 2 comarcas que estão incluídas, depois há a área urbana do Sul e do Norte, e foi feita, a seguir foi feita uma regressão e um método científico o mais apurado possível. Nestes 2 casos sim, no primeiro caso não de todo. Quem disse que sim foi a professora Mariana Gouveia, mas eu estou com ela e a Fundação dar-lhe todo o apoio na resposta ao deputado Ricardo Rodrigues no que toca a uma, e assim também, no que toca à possibilidade de nós darmos uma lista muito sintética, muito telegráfica, quase, a tal ponto, fazer isto, aquilo ou aquilo outro. E porquê que eu digo isto, tanto em meu nome e da Fundação, como em nome da professora Mariana? Nós somos drásticos, radicais ir à raiz das coisas, mas também somos razoáveis, ou pelo menos queremos ser razoáveis. E nós pensamos que não pensamos que uma reforma insuficiente é pior, não. Pode ser que esta reforma, que nós consideramos muito insuficiente, pode ser que ela traga melhorias. E se dá melhorias, nós damos a nossa colaboração. Mas na consciência de que não ficamos satisfeitos com apenas algumas melhorias. E, portanto, aceitamos a ideia da razoabilidade, aceitamos a ideia de que podemos dar algum contributo, que vamos fazer isso. E deixem-me só citar, quando eu comecei a ler este famigerado ou famoso preâmbulo, há qualquer coisa que está no DNA. A exposição de motivos na página 3 diz o Código de 39 era perfeito. Apesar da sua perfeição, houve 60 reformas. Quase uma por ano. E nós consideramos, o pouco que eu sei, eu andei 3 anos em Direito e ainda não estou arrependido, mas quase.
Não é uma linguagem totalmente estrangeira para mim. O DNA está cá. Há uma espécie de ficar preso àquele código genético. Está, nesta reforma está. E é isso que, a meu ver, limita o alcance e limita a ousadia de muitas das reformas aqui feitas. E devo dizer-lhe, Sr. Deputado, nós somos os realistas. Os irrealistas são os proponentes destas propostas, porque eles não têm em conta a realidade social, económica, política do país. Os realistas somos nós. Mariana. A seguir ao professor é sempre terrível. Eu acho que, enfim, respondendo e agradecendo também o interesse e as palavras simpáticas que disse em relação a estas ideias, quando nós tivemos um ano e meio a trabalhar num estudo empírico e depois tivemos uma reunião da equipa, nós fomos cerca de 15 pessoas que trabalharam nisto, sociólogos, economistas, juristas, tivemos uma equipa de um sábado inteiro e nós dissemos, o ponto de partida foi, vamos propor aquilo que nós achamos que é o certo, que é melhor, independentemente de ser muito arrojado, ser irrealizável. Nós não somos partido político, nós não somos associação corporativa, nós não somos faculdade de Direito. Portanto, podemos dar largas à nossa imaginação e eu acho que isso foi realmente uma coisa muito importante neste trabalho. Não perdemos o pé na terra, porque temos todo o estudo empírico por trás, mas permitiu-nos realmente questionar e questionar tudo. E quando se começa a questionar porque é que eu preciso do conceito de exceção perentória ou de exceção dilatória para admitir um terceiro articulado no processo civil, tudo vem a seguir, não é? E, portanto, isto foi um exercício, em meu nome só foi um privilégio trabalhar neste projeto e na Fundação, porque realmente foi uma área de liberdade absolutamente inigualável e eu já trabalhei muito em investigação científica, obviamente, mais jurídica. Nós temos também essa percepção que isto precisa de ser debatido, precisa ser discutido, precisa ser levado às pessoas. E aliás, é por isso que temos este plano de debates e workshops, que vamos já começar no dia 26 de fevereiro e vai até junho, em que estamos precisamente sempre a convidar advogados, juízes, professores. Vamos já ter este primeiro em que vamos discutir precisamente o novo modelo processual, independentemente do código, porque o nosso trabalho é um trabalho de médio e longo prazo e o facto de haver agora um novo código, eu começo a dizer, um novo código é um princípio do próximo, porque tem sido sempre assim, não é? Portanto, não é isso que nos vai, agora morreu porque há este código, não é isso todo e acho que enfim, toda a gente já percebeu a novidade que nós procuramos trazer aqui. Agora, respondendo à sua questão e sendo muito prático, claro que nós temos todo o interesse em colaborar e esta pode ser uma boa oportunidade. Nós não podíamos realmente passar no mês disto para isto. Isso eu concordo plenamente com o Sr. Deputado quando diz isso. E, portanto, podemos talvez aproveitar esta proposta que temos em cima da mesa. E, como eu já disse, tem algumas ideias boas, eu já dei alguns exemplos, a gestão processual, a maior abertura para as partes estarem em tribunal, algum reforço da oralidade. Portanto, há aqui boas ideias. Por exemplo, mesmo na citação, utiliza-se a sede para as pessoas coletivas. Portanto, esta ideia do domicílio oficial é utilizado para as pessoas coletivas. Isso são boas ideias. Portanto, eu acho que se pode tentar fazer deste código, ou desta proposta, colocar já aqui algumas ideias que, de alguma forma, possam sinalizar o que poderá vir a seguir. E, portanto, talvez a fusão possível neste momento seja essa. Portanto, introduzir aqui algumas coisas que sejam inseríveis e que possam, de alguma forma, começar a trilhar o caminho daquilo que será, achamos nós, o futuro do processo civil. Portanto, como disse o professor, eu já disse antes, nós estamos disponíveis para fazer isso. Enfim, não sei qual é o timing, mas depois falaremos sobre isso, porque a minha vida é um bocado complicada. Relativamente à ação executiva e à questão que me colocou dessa espécie de procedimento extrajudicial, é uma das ideias que aqui está. Portanto, é preciso resolver este problema, nós do IVA, e não só do IVA dos bens. Nós dizemos que a ação executiva está cheia de ações parasitas, portanto, e é preciso limpar a ação executiva de ações parasitas. Eu tenho falado muito aqui do modelo da ação declarativa, mas a ação executiva também tem um modelo, e o modelo da ação executiva é penhorar, apanhar os bens, vendê-los e pagar ao credor. A ação executiva está feita para isto. Portanto, a ação executiva funciona muito mal
quando não há bens, quando as pessoas não existem, ou quando só estão lá precisamente porque sabem que não há bens, mas precisam do papel para ir buscar o IVA. O modelo não funciona se não houver bens para penhorar. O modelo da ação executiva, como está, não funciona se não houver bens para penhorar. As coisas ficam lá a vegetar eternamente, porque é verdade que tem sempre havido medidas desde 2003, 2008, essencialmente, medidas de tentar distinguir os tais processos, ficam lá a vegetar, mas basta o credor, o exequente, fazer ali um movimento qualquer para aquilo não morrer e o processo não vai morrer. Portanto, aqui a nossa primeira ideia é limpar a ação executiva das ações parasitas, são as ações que são verdadeiras ações coletivas. Isso é feito aqui nesta reforma também e bem, que é a limitação dos títulos executivos, é outra das boas propostas que está aqui. Depois, resolver o problema do IVA, e isso tem de ser resolvido extrajudicialmente, quer dizer, não se admite que se use a justiça para protelar o tempo que as finanças demoram a entregar o dinheiro do IVA que tem que devolver, e há agora a história do IVA de caixa, mas isso nós, com este outro relatório que não trouxemos aqui hoje, mas enviaremos em breve, onde demonstramos que o IVA de caixa não vai resolver o problema. E, por outro lado, as ações de insolventes, portanto, em que não há bens, que era um pouco isso que estava a dizer. Portanto, as ações, quer pessoas coletivas, quer pessoas singulares, em que não há bens para penhorar. Portanto, é preciso limpar a ação executiva disso, portanto, arranjar outros mecanismos extrajudiciais ou não judiciais. Houve aqui há uns tempos uma reforma que limpou imensos processos tribunais, que foi a do seguro automóvel e da não renovação do seguro automóvel. Não sei se têm memória disso, que limpou imensos processos, porque o seguro hoje em dia caduca no próprio dia, enquanto antigamente havia um período de 8 dias e, portanto, as seguradoras tinham ali um prémio e andavam sempre. Há uma série destas questões que podem ser resolvidas na parte da legislação e que têm que ser trabalhadas fora da ação executiva. E depois, reservar a ação executiva para as situações em que ela pode funcionar. Nós não podemos querer que a ação executiva funcione quando a ação executiva é feita para penhorar e não há nada para penhorar. Depois diz, a ação executiva não funciona. Pois não, quer dizer, não funciona aqui, nem na Inglaterra, nem na Espanha, nem na Alemanha. Não há nada para penhorar. Para que é que está a proposta de ação? Daí que seja, primeiro, esta ideia de limpar, depois, por outro lado, de desjudicializar. E a desjudicialização, que sempre foi o caminho pretendido desde 2003, sempre. Pois há as críticas aos agentes de execução, podemos ir aos agentes de execução, tarará, não sei o quê. É outro mito, outras 1001 questões que se colocam. E eu tenho, o ano passado, nós fizemos os exames de acesso aos agentes de execuções na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, eu fui a coordenadora desses exames, sei bem de quem estou a falar, sei bem do que é que aconteceu, e portanto é uma matéria que não é fácil de resolver, mas há maneiras de resolver, por simplesmente controlando o acesso e controlando o exercício das funções. São funções públicas, de uso império, de força pública, são funções importantíssimas, é o checkmate do direito civil, a penhora, não é? É o mais violento que pode existir no direito civil e é preciso ter essa noção e agir de acordo com isso. Mas a ação executiva deve, como existe em vários outros países e países que nós apresentámos aqui, não deve ser um processo, não deve ser considerado um processo, deve estar fora do Código de Processo Civil para marcar realmente a diferença. Por exemplo, a ideia de gestão processual e de gestão processual do juiz, que é uma ideia hoje quase unânime em termos internacionais na ação declarativa, não tem espaço na ação executiva porque são coisas completamente diferentes, não é? Aqui, depois da ação executiva, temos toda a questão do recrutamento, da função, da tramitação eletrónica. É possível simplificar procedimentos, houve muitíssimo trabalho e muitíssimo bem feito ao nível da simplificação e da tramitação eletrónica da ação executiva. Isso pode e deve ser aprofundado. Portanto, respondendo diretamente às questões que me colocaram, nós vemos com bons olhos procedimentos extrajudiciais que podem ser ligados à justiça ou não. Por exemplo, nós vimos em muitos países em que basta um reconhecimento de um revisor oficial de contas ou de um técnico ou revisor, eu não sei bem, do ROC, que comprova que o crédito não foi cobrado. Isso é suficiente para apresentar às finanças e claro que a pessoa, depois a empresa não pode deduzir o valor do IVA, não é? E tem que estar no IRC, no IVA, isto é tudo são questões de fiscal complicadas que nós estudámos também com alguma profundidade. Portanto, procedimentos extrajudiciais que permitam não carregar o sistema de justiça com situações que não são adequadas, não são próprias do sistema de justiça. Depois, dentro do sistema de justiça, dentro da questão das penhoras, dos agentes de execução, dos incidentes que possa existir, nós vimos também uma série de dados da ação executiva que eu não referi. Aí é preciso também um controlo dos agentes de execução, dos advogados, alargar, enfim, há aqui várias opções que podem ser discutidas.
E depois, mais uma vez, confiar. Ou seja, é preciso estabelecer um controle, ou um chapéu de chuva, se quiserem, suficientemente adequado, razoável, que permita depois o sistema funcionar por si. Este sistema, desde 2003, que se entrou num sistema de controlos, o juiz controla o agente de execução não trabalha porque diz que o juiz não deixa controlar e o advogado queixa-se depois o agente de execução não faz e o oficial de justiça diz que não manda o papel e depois a seguir em 2008 acho que se fez uma boa reforma na ação executiva naquela altura e as ações executivas posteriores a 2008 começaram a funcionar muito melhor. Os problemas estão quase todos centrados nas que são anteriores em 2008 e é interessante nesta proposta, a proposta inicial da Comissão de Reforma tenha sido voltar ao sistema de 2013 e agora voltámos outra vez ao 2008 e aqui de fundo não há alterações e isso parece-me positivo, porque ou se caminha para o sistema de judicialização, andar para trás é que me parece má ideia. Okay. Não sei se já estou aqui a entrar um bocadinho... Já terminou? Terminei, não, veja lá. Não, isso andar para trás ninguém quer. Até porque na ação executiva eu hoje, por exemplo, passei pelo meu escritório e fui notificado para pagar 300 euros em nome de um cliente meu para uma execução de 1000 que dura há 12 anos. Portanto, isso é tão desanimador. Bom, mas enfim, portanto, em termos da justiça, aquilo que é preciso fazer, aliás, as ideias em relação ao processo executivo, acho que tudo o que se possa fazer para também proteger os interesses do credor, mas, sei lá, saindo da justiça, enfim, ter-se a ver, mas tem que se fazer muito para realmente acelerar o processo executivo e acabar com esse verdadeiro cancro dos tribunais e da não defesa dos interesses dos credores. Faz favor. Um dado, por exemplo, que é interessante, também sai dos dados econométricos, é que um processo em que há diligências prévias à penhora, ou seja, um processo em que se anda à procura de bens, demora muito mais tempo do que um processo em que há bens para penhorar, em que há penhora de bens móveis ou penhora de depósitos bancários. Claro, o tempo que se perde à procura é assustador. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar o Dr. António Barreto e naturalmente a Fundação, na pessoa do Dr. António Barreto, cumprimentar a professora Mariana França Gouveia e toda a equipa técnica na pessoa da professora Mariana França Gouveia, dizer que, de facto, à semelhança do que foi dito pelo deputado Ricardo Rodrigues, nós estamos aqui essencialmente para ouvir e foi, de facto, um gosto ouvir a sua exposição, atendendo não apenas ao rigor, mas, permita-me dizer-lhe, à fé, à convicção manifestada naquilo que aqui defendeu, que por vezes é necessário para que, de facto, possamos chegar a algum lado. O sucesso do caminho está claramente dependente de uma nova cultura judiciária e isso é sabido e os riscos perante a estrutura que nos é apresentada com a proposta de lei são de facto compreensíveis. Estes slides que aqui nos trouxe assim o demonstram. Mas, Sra. Professora, deixe-me dizer-lhe que para nós, pelo menos no entender do CDS, esta coincidência do estudo da Fundação com a discussão do Código de Processo Civil é uma coincidência muito feliz. E isto porque nós, para evoluirmos, temos que ser desafiados e, de facto, aquilo que aqui nos traz é efetivamente um desafio de uma forma construtiva, de uma forma bastante bem sustentada e muito responsável. Eu acho que, digo mais, acho que existe aqui uma coincidência, diria, total nos objetivos da vossa reforma, eu diria da vossa reforma e da reforma em curso, muito embora exista efetivamente uma divergência, aliás, como fica notório, dos meios para alcançar esses mesmos objetivos. Como sabem, o timing da reforma também é algo que importa ter em consideração e, dirigindo-me à imagem do código genético e de nós estarmos presos ao código genético, o Dr. António Barreto permita-me dizer que o único código genético que eu reconheço estar associado nesta matéria é o de nós pugnarmos pela qualidade da justiça. E eu acho que aqui, permita-me esta minha manifestação de fé, de que poderemos alcançar alguma evolução neste corpo, enfim, já um bocadinho desgastado, que é o corpo processual, e atingirmos efetivamente o ponto ótimo da celeridade e da qualidade numa matéria que é essencial para o país.
Do contraditório é que nós podemos efetivamente chegar a um ponto ótimo, não é? E, naturalmente, que esperamos conseguir alcançar algumas alterações razoáveis e que vêm muito no seguimento das exposições que aqui nos trouxeram. Eu vou usar, fazer-lhe pelo menos duas perguntas, uma relativamente à audiência preliminar, ao novo figurino da audiência preliminar que consta desta proposta de lei e que o Conselho Superior da Magistratura considera de facto, eu imagino a resposta, tendo em conta, enfim, a filosofia que está subjacente ou esteve subjacente a todas as suas propostas, o Conselho Superior da Magistratura entende que deve ser de facto facultativa. Qual é que é o seu entendimento sobre esta matéria e ao invés de ser tendencialmente obrigatório? Depois, na matéria de atividade probatória, eu julgo que uma alteração que também poderia ser uma alteração positiva e que também vai um pouco ao encontro daquilo que aqui nos disse, tem a ver com a possibilidade, em primeiro lugar, de limitação da extensão dos articulados e das alegações e o fixar o tempo para a produção probatória, no quadro da inquirição das testemunhas e declaração de partes, mais do que o de limitar o número de testemunhas, que é aquilo que consta atualmente da proposta de lei. Também gostaria de ouvir, se possível, sobre esta matéria, salvaguardando, obviamente, os casos excepcionais. Ouvia muito atentamente em relação à questão da oralidade e aos depoimentos escritos. Enfim, acho que se poderia e deveria fazer algo sobre a estrutura da sentença também ouso ainda perguntar-lhe algo que para mim é uma novidade e que tem a ver com a questão da impossibilidade de se recorrer à suspensão da instância estando marcada a audiência final. Portanto, que, a meu ver, enfim, sendo um processo de partes, tal parece-me ser excessivo. Em tudo o resto, Sra. Professora, muito obrigada, Sr. Doutor, muito obrigada pela vossa vinda. Julgo que agora a Sra. Professora tem a palavra para responder. Relativamente eu não sei se eu tomei nota de tudo. Bem, relativamente à audiência preliminar ou audiência prévia, como aqui está, eu penso que não faz, como eu disse inicialmente, não faz muito sentido que se estabeleça o princípio da gestão processual e da adequação formal. Aliás, é outra coisa, em termos muito concretos, que o artigo relativo à adequação formal devia ser por simplesmente revogado, porque a gestão processual e a gestão processual e a adequação formal são a mesma coisa, e há dois artigos, um no artigo 6º, outro no 500 e qualquer coisa, 47 ou 74, já não sei, e não se percebe para quê, e depois lá está, depois os processualistas os juristas vão começar a dizer que a adequação formal é uma coisa e a gestão processual é outra, e uma coisa é uma coisa, outra e não vale a pena, não é? Arranjar lenha para se queimar. Mas consagrando-se esse princípio, portanto, que o juiz tem o dever, e aliás na própria audiência prévia tem o dever de providenciar ou decretar as medidas de gestão processual, qualquer coisa que eu tenho para aqui, algures, portanto, determinar após debate a adequação formal, a simplificação ou a agilização processual, nos termos desses tais do artigo 6º e do artigo 547, não faz muito sentido que exista essa adequação formal e ao mesmo tempo se obriguem a determinados atos. Parece-me a mim que é contraditório mas depois a seguir permite-se a dispensa da audiência prévia em situações em que só se vá fazer gestão processual, o que assim ainda é mais contraditório, porque a gestão processual deve ser feita oralmente e com as partes, porque senão é papel para a frente, papel para trás, nunca mais daqui saímos, não é? O juiz vai mandar um papel para as partes vão dizer que acham mal, o juiz vai mandar outro, as partes vão impugnar ou impugnam no fim, não faz sentido. Isto é preciso ir falando com as partes em todos os momentos, ir negociando com elas as coisas que podem trazer mais problema. Portanto, e reparem que esta audiência prévia, até à linha D deste artigo, é exatamente igual à audiência preliminar hoje ao artigo 508, é exatamente igual. E ainda por cima estas linhas não fazem muito... Já hoje em dia são muito discutidas qual é o seu significado. Portanto, eu estou-me a referir ao artigo... Tenho isto... Estou-me a referir ao artigo 596. Não estou. Não é isto? Mas está... 591, desculpem. Está um bocado esquisito. É o da audiência prévia. Pronto, já não sei. Faz mal.
Portanto, o que me parece a mim é que o juiz poderia poder dizer neste momento se quer ouvir já as partes, se não quer ouvir as partes, se quer marcar uma audiência com as partes. Eu acho que a melhor opção é o juiz marcar uma audiência com as partes e não lhe chamar nem prévia, nem final, nem intermédia, não lhe chamar uma audiência. Esta coisa de chamar nomes, tipificar os atos no processo civil é outro erro, parece-me. O juiz deve poder convocar as partes sempre que lhe apetece, sempre que seja útil, se apetece não no sentido de as incomodar, obviamente, mas que seja útil para o prosseguimento do processo e, portanto, se nós chamamos a audiência prévia e dizemos há uma audiência prévia, depois já não pode haver outra. E, portanto, o juiz, se entretanto achar que é preciso mudar alguma coisa, já vai estar, então agora que audiência é que eu vou convocar? Ou vai ter que fazer uma coisa de gestão processual a dizer que vai convocar uma audiência que não está prevista no Código. Acho que não faz muito sentido. Portanto, não parece que faça sentido dizer que é obrigatória e mais, o Código diz que é obrigatório, mas depois diz que não é, porque depois diz que pode dispensar e, além disso, tem a gestão processual. Portanto, são sinais aqui contraditórios que não fazem muito sentido e isto causa, lá está, agora, na realidade, o que é que isto causa nos operadores judiciários? Ainda há pouco tempo falava com uma colega minha de escritório e ela dizia, eu já li o Código e eu não vejo nada diferente, dizia-me ela. Eu ainda não percebi o que é diferente. E este é que e há coisas diferentes aqui, coisas boas, e este é que é o risco, é que as pessoas tendem a interpretar isto da mesma maneira. As testemunhas, eu também parece que faz mais sentido introduzir aqui talvez uma coisa que se possa pôr sem muita dificuldade, uma série de opções de inquirição das testemunhas, por depoimento escrito, com troca de depoimentos escritos, que é o que já está no regime processual experimental. É muito fácil ir buscar o artigo que está no regime processual experimental, nem sei porque é que ele não veio para aqui, veio quase tudo. É muito fácil ir buscar o artigo que está no regime processual experimental sobre inquirição, que aliás já vinha do diploma da injunção do processo especial. É muito fácil pô-lo aqui, portanto, alargar a possibilidade de depoimento escrito em qualquer situação. Isto, por exemplo, é muito útil para as empresas. Se vocês falarem com as empresas, sabem, os contabilistas, as pessoas que estão lá na faturação, as inúmeras vezes que têm que ir a tribunal dizer que sim, que foi celebrado um contrato com não sei quem, fulano, que nunca viram à frente, e que sim, que ele comprou um telemóvel, fez as chamadas e não sei o quê. É mais perder tempo, e nós chamamos o tempo que isto demora às vezes que se tem que lá ir, e aliás foi uma das razões porque se inseriu isso no diploma da injunção, porque são litígios entre empresas, litígios máximos, fazia todo o sentido que isto aqui estivesse. Eu, pessoalmente, sou uma adepta total do tempo limitado em inquisição de testemunhas. Eu funciono com isso nas arbitragens em Portugal, que trabalho muito em arbitragem, e nunca vi problema absolutamente nenhum. Normalmente é acordado com as partes, diga lá quanto tempo é que precisa para... O que é que acham? Cada parte tem 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas, conforme o número de testemunhas que têm, e eles autodisciplinam-se. Há um cronómetro, está a rodar, com o tempo a passar, e os advogados autodisciplinam-se. Eu estou a falar de advogados portugueses, não estou a falar de nada no estrangeiro, estou a falar de advogados portugueses. E, portanto, esta limitação não pode ser feita pelo juiz numa lógica de autoritarismo. Lá está a gestão processual. Em audiência com as partes, dizer, vocês têm aqui 10 testemunhas, vocês têm aqui 10 testemunhas, sim senhora, têm 5 testemunhas, quanto tempo é que acham que precisam para as inquirir? 3 horas, 5 horas, 6 horas, muito bem, são 5 horas, vocês é que disseram, nós acordamos, o tempo é igual para os dois, por uma questão de princípio da igualdade, e as coisas, enfim, eu não tenho experiência, eu já fiz várias arbitragens assim, não houve nunca problema absolutamente nenhum, os advogados disciplinam-se. É outro dos problemas do processo civil, é a roda viva, descontrolada das audiências, e a ideia de calendarizar a audiência é uma boa ideia, mas não resolve o problema, precisamente porque ninguém sabe se uma testemunha, quando a testemunha vai começar a depor, ninguém sabe se ela vai demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 3 dias, 5 dias. Eu já tive julgamentos em que, lembro-me, ainda era estagiário, um julgamento em que nós ficámos 3 sessões de julgamento a vir uma pessoa. E sempre os outros 20 atrás na sala das testemunhas à espera da vez uma coisa horrível. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. A produtividade que se perde. A calendarização, assim nestes termos, não é suficiente. E não sei porque é que há receio em dizer o juiz com as partes negocia o tempo de audição. E os advogados sabem. Os advogados... Enfim, eu trabalho no escritório de advogados e, portanto... Repare, os advogados sabem o que é que querem que as testemunhas lhe digam, no sentido de dizer o que é que elas vão dizer. E, portanto, sabem mais ou menos quanto tempo é que demora. Enfim, eu posso ter uma experiência diferente, mas a verdade é que, na experiência que tenho, isto não tem constituído problema. Mas enfim, é uma questão que deixo. Relativamente à suspensão da instância,
Eu percebo o problema da suspensão da instância, do facto de nós estarmos aqui perante um litígio privado, mas há aqui dois interesses que é preciso pôr na balança. Há o interesse das partes, que são as donas do processo, muito bem, e há o interesse da gestão da justiça e da gestão da própria agenda do juiz, se quiserem. Ou seja, o juiz perde tempo a preparar um julgamento, marca determinado dia, reserva determinado dia ou dias, e por isso não marca outros processos ou outros dias, nós temos que pôr os dois interesses na balança, do sistema da produtividade do sistema de justiça e das partes. E eu confesso que, embora seja uma privatista e não goste muito de faltas de respeito pelos direitos das partes, digamos assim, eu acho que nesta situação, e designadamente com o processo como nós temos hoje em dia, acho que deve prevalecer o respeito pela organização do Tribunal e pela organização do juiz. E, portanto, as partes têm muito tempo para chegar a acordo. Aliás, diversos estudos sobre conciliação judicial demonstram que o elemento mais forte para as partes chegarem a acordo é a marcação da data de julgamento sem ser adiada. Enquanto as partes tiverem ali a espada sobre a cabeça, essa é a pressão para elas chegarem a acordo. Se a seguir tiverem uma suspensão, ficam um mês sem falar uma com a outra. Depois, a seguir, lá vão pensar outra vez falar. Portanto, eu, nesse aspecto, até seria mais radical, e nós, aliás, temos essa proposta aqui, do que está na proposta. Não há suspensões da instância. Embora isto esteja completamente contra a disponibilidade das partes e tudo isso. Mas nós não estamos a falar só da disponibilidade das partes. Já houve tempo em que isso era assim. Já houve tempo em que os tribunais tinham imenso tempo, os juízes tinham imenso tempo, as pessoas tinham imenso tempo a fazer as coisas todas. Hoje em dia as coisas não são assim, as empresas não têm tempo, não podem estar à espera, e bloquear o trabalho dos tribunais, oficiais de justiça, juízes, salas, para depois aquilo não ser utilizado, implica que mais processos que podiam estar a ser julgados passam para a frente. Mas as partes têm que chegar a acordo, têm um tempo para chegar a acordo, é mais que suficiente. Portanto, arranjem-se. É nesse sentido que me parece, para chegarem ao acordo. Só para terminar, por exemplo, a nível da mediação, nós estivemos a falar com um juiz na Alemanha que ele dizia que na Alemanha a mediação hoje em dia é feita em simultâneo com o processo a correr. Porque ele dizia, se nós suspendemos o processo para a mediação continuar, nunca vai haver acordo na mediação. É preciso que o processo esteja a correr para as partes que estão na mediação e no processo ao mesmo tempo terem a pressão de chegarem a acordo. Isso é uma coisa ainda mais estranha, não é? Mas é preciso perceber que há realmente um elemento de pressão enorme para o acordo, que é, primeiro é a troca de informação. Isso é uma das coisas que nós queremos, e as propostas dos meios de resolução alternativa de litígio têm a ver com isso, com a antecipação da troca de informação das partes para permitir o acordo. E depois é a marcação de julgamento sem adiamentos. E quer na Irlanda, quer na Alemanha que nós visitámos, os julgamentos não são adiados por acordo das partes nunca, a não ser que o juiz concorde. Eu não tenho mais inscritos, julgo que terminámos, não sei se querem acrescentar alguma coisa. A pessoa que quer acrescentar alguma coisa, faz até a palavra, doutor. Muito breve, Sr. Presidente. Eu sei que estamos todos a cumprir os nossos deveres, os deputados e os cidadãos, mas quero reconhecer explicitamente a oportunidade que nos foi dada para participar e contribuir no processo democrático. Meu caro professor, acho que posso falar em nome dos deputados. O prazer foi muito nosso, foi uma audição, eu já levo muitos anos de Parlamento diferente, com esse maior apelo à ideia de que os deputados devem ser um pouco desta casa enquanto legisladores. Eu, para mal dos meus pecados, já levo muitos anos disso, mas acho que foi muito agradável esta agita, mesmo em relação ao Código de Processo Civil, que é aquilo que no fundo estamos aqui a tratar, de certa forma um pouco o agitar das consciências de quem é um pouco um burocrata do Parlamento habituado a legislar à forma antiga. Tenho que o confessar, é evidente que acho que a Sra. Professora trouxe ideias muito interessantes, naturalmente que isso implica uma alteração de paradigma, de tal forma que muitas vezes as pessoas não estão preparadas, mas há uma coisa que é verdade. Há uma coisa que é verdade, e volto a repetir. Foi muito interessante ver este agitado de consciência, esta forma de trabalhar que tem a ver, no fundo, com a realidade e com a forma como se pode encarar, a forma como os cidadãos devem ver a justiça de uma forma mais simples, mais simplificada, que sintam que a justiça é efetivamente feita para eles. E, portanto, isso foi muito interessante, registamos isso e agradecemos muito a vossa presença.